Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E do meu lado, meu camarada Rafa Reise. Salve, salve, Pimenta suave, meu irmão. De boa, tranquilo. Tá feliz hoje? De boa, tranquilidade. E aí no comando da nossa máquina do tempo ali, o Crildão. E aí, E Crildão, aí? sobe? Opa, suave, mano, de boa. De boa. E aí, Rafa, fala pra gente aqui que é o nosso convidado especial de hoje. Hoje a gente tá aqui com uma presença muito foda, né? A gente tava querendo falar com ele já tem uns dias aí. A gente tá com o Alex aí, produtor, músico. Pô, que massa, cara. Insistente, né? Insistente no rock nacional. E lembrando E- que quando a gente começou a montar o podcast, você foi foi das primeiras pessoas que a gente pensou em chamar. Porra, Sim. da hora. Obrigado, mano. Valeu pelo convite. Eu não... Que nem eu falei, acho que é o terceiro podcast que eu falo aí. Não sei se vai ter muito assunto pra falar, mas valeu o convite. É uma Não. honra estar aqui. Depois de 2 horas você me fala se tem muita coisa pra falar. E falar da nossa patrocinadora aqui, que é a Skal, tá? Se você quer tomar suplemento aí, ou se você já toma, vai começar a treinar. Eles têm lá pré-treino, creatina, whey protein também. A gente vai deixar o cupom na descrição, é Dona Mara 10. Qualquer compra que você fizer lá, você vai ganhar 10% de desconto. Morou? E já se inscreve no canal se não é inscrito, deixa aquele like, compartilha se você gostar do conteúdo aí. Vamos lá. Então, Alex, hoje você tá tocando... Quando eu te conheci, Hoje- você era do Cactus. Sim. Hoje você... Qual que os projetos você tá tocando? Hoje eu toco no Stats on Fire. Mais Há 10 anos, 11, eu Cara, acho. passou rápido, hein, cara? Passa Eu lembro muito quando os rápido. caras Nossa, eu lembro quando comentou... você entrou, não sei. A gente tava, acho que na casa do Alemas. Olha aquela casa que você morava com o Alemas lá, Leandro. Lá na Moca. Eu lembro que eu acho que foi naquela época lá que os caras comentou que tu tinha entrado no status, tá? Que foda. E, cara, como que rolou o lance da música, assim? Quantos anos que Ah, você tava Foi e... meio sem querer, né, velho? Já foi a bateria de cara, já? ou- Foi. A gente... O pessoal do Cactus, assim, o Rafinho, o Du, o Nicola, o Rodrigo, que foi o primeiro guitarrista. A gente, antes de ter a banda, a gente sempre foi amigo desde a infância, assim, né? Então a gente começou, a gente andava de bike, jogava bola. E aí os caras tinham aquela ideia de ter uma banda na época, né? Mas o que você escuta? Você escutava a mesma coisa? Ou, tipo... A gente começou a escutar fita, né? Então a gente escutava muito Metallica, Iron Maiden, Guns. Teve uma época que eu fiquei muito viciado em Guns, cara. Mas tem Hoje eu acho uma merda. aquela banda que caiu da tua mão, você falou, caralho, tipo, porra, é isso. Ah, cara, Foi uma salada de coisa assim, que... quando entrou o Ramones, deu impacto, mas tipo, a gente já conhecia alguma coisa, assim, né? Quando a gente começou a conhecer mais, a gente falou, porra, foda. Mas pra mim, assim, quando a gente decidiu montar a banda, o Cactus, na época que eu fui posto pra bateria, porque eu queria ser guitarrista, né? E aí, na época, não deu porque o Rodrigo já fazia aula. E o Nicolas tinha comprado uma guitarra, ou vice-versa, uma coisa assim. Sim. E aí a gente começou a ouvir essas praias do começo dos anos 2000, assim, né? Tipo, ouvia Green Day, ouvia NoFX, ouvia Pennywise. E eu lembro que quando eu ouvi o Pennywise a primeira vez, eu falei, que é isso, velho? Tipo, bagulho muito Sim. rápido, agressivo, assim, e tal. E a gente quis fazer uma banda nessa pegada. Porque antes da gente começar a tocar de ter o nome Cactus, assim, da banda, a gente começou a pensar em ter uma banda, né? Mas a gente ouvia Iron Maiden, Metallica, Guns, e a gente não sabia tocar porra nenhuma, assim, né? Também você via Metallica, você falou assim, puta, como é que eu vou tocar isso? É, né? não dá. Aí, tipo, a gente começou a aprender a tocar um instrumento, tipo violão, ouvindo essa praia aí, tá ligado? Então, tipo, pegava na época, lá não tinha YouTube, então você pegava aquela cifra, né, revista de cifra, Sim, sim. e tirava que país é esse, tá ligado? Então, tipo, a gente se reunia na casa do Rafinho e do Du, da mãe dele, da mãe do pai dele, que ela tinha um espaço na parte de trás ali da casa dela, e a gente ficava ensaiando no violão ali, assim. E muitas vezes o nosso amigo aqui, o Daniel Ramones, né, meu compadre, colava lá também. Então, tipo, a gente começava a aprendeu tudo junto, né? Sim. Isso foi em 2000, acho que eu tinha 14 anos na época. Eu não tinha bateria. Então a gente tocava o Rafinha, né, que foi o guitarrista do Cax, ele tinha uma lista telefônica, ele encapou ela, tá ligado? Então ele me deu Aham. 2 baquetas, eu falei, ó, toca aí. Mas você chegou a fazer aula, Não, Alex? Nada? nunca fiz aula. Foda, E cara. aí eu aprendi a tocar meio que na raça, assim, né? Consegui, não sei se foi através de revista, saber como é que era a ordem das coisas, tipo bumbo, chimbal, caixa. E aí foi aprendendo. Em 2001, isso foi em 2000. Em 2001, se eu não me engano, a gente começou a entrar em estúdio, que a gente até falou do Capela, que era
aqui do lado, né? Então a gente entrou em estúdio, começou a ensaiar. Foi também a mesma época que a gente conheceu o Cerveja Azul, que aí eu acho que todo convidado que vem aqui da música lembra do Cerveja Sim. Azul, né? Sim, Que muitos é onde começaram lá. a gente começou a maioria começou ali e a gente começou a colar em show lá. E aí nessa época a gente começou a mais que se inserir no punk, no hardcore, assim. E a gente olhava assim, eu lembro que a gente falava, meu, a gente não tá no nível de nenhuma dessas bandas aí, cara. A gente tem que ensaiar pra começar para um dia fazer um show no Cerveja Azul, assim. Então a gente ficou 2001 inteiro assim ensaiando. Então era sei lá, pegava 2 horas de ensaio, né? Tocava 35 músicas, assim, tipo 10 do Ramones, 5 do Green Day, 5 E como foi o Offspring. lance, assim, da batera pra você, quando você começou a pegar a batera mesmo? Porque, assim, na época eu lembro que, cara, você se destacava muito. Sim. Você tinha uma levada de bumbo duplo que era muito foda, Pô, né? E da se hora. destacava bastante ali com todo respeito aos moleques do Cactus, mas você se Da destacava hora. muito ali como baterista, a gente sempre admirou pra caralho. E você nunca ter feito aula é da hora isso. Também nunca fiz aula também. Uhum. Mas naquela época, a gente molecão, você já, pô, arregaçava, tá ligado? É E tipo de. foi muito feeling, assim. Acho que você nasceu pro bagulho também, que a É, gente às vezes nasce com o dom também, né, mano? eu não me considero que eu tenho dom, assim, eu sou mais insistente mesmo na parada, né? Então, Não, tipo, mas tem, pô. Sim. eu peguei. Eu lembro de. Assim, tá tocando na lista, e aí a primeira oportunidade de comprar uma bateria foi uma BNB numa escola de música, né? O Nossa, Ramones. aquelas BNB, eu lembro. É, Que vinha, o comercial vinha atrás das cifras, né? é. Do. E aí ela não tinha a pele de resposta, tal, só que era a Sim. única bateria que tinha próxima das condições, que acho que era R$ 150. Então eu consegui juntar R$ 50, que eu estudava ainda. Minha mãe me deu mais 50 e meu vô, ele me deu um aparelho de vinil. E aí eu vendi esse aparelho por R$ 50 e consegui comprar a bateria. Dinheiro certinho, né? Aí ali eu tentei umas 2, 3 vezes, porque assim, bateria você tá ligado que é foda, né? Tipo, ensaiar em casa. Nossa, por causa do Guitarra você ainda barulho, consegue né? tocar sem Sim. ampli. Agora a bateria não dá. E eu queria. Teve uma época que eu tava em casa, assim, acho que esses comecinho em 2001, muito na vibe de tocar. Eu não sei se eu consegui uma revista que ensinava um básico da bateria, aquele tum-tá, assim. Uhum. E aí eu montava a bateria em casa, mesmo com vergonha, porque meu pai tocava violão. Meu pai era de uma área de músico, assim, também tinha banda e tal. E eu tocava meio que escondido, assim, e desmontava antes dele voltar do trampo. E aí uma hora eu aprendi a fazer uma levada, assim, porra, é assim, cara. Então eu consegui fazer. E aí eu lembro do impacto, assim, quando a gente foi fazer essa transição de, pô, a gente quer ser uma banda de punk rock. Uhum. Que aí foi de ter ouvido no Effects, que é aquele pedal duplo, assim, tipo, digo pedal duplo, mas não é, né? Sim. Mas aquela levada punk rock, assim, que eu falei, caralho, isso é muito louco, fazer uns sons assim, né? E aí, na época também, a gente não tinha muito acesso a CD, vinil, então a gente baixava, né? Então, Sim. sou feito meio de pirataria, assim, tá ligado? Os casados da vida. É, Os tipo, Emule. baixava e a gente trocava música, tentava trocar música até via disquete na época, assim. Sim. Então a gente baixava as músicas, começava a curtir, e aí uma vez acho que o Rafinha baixou um vídeo do NoFX. E aí, como a gente tava ouvindo muito nessa época, eu consegui juntar uma grana e comprei um pedal duplo. Eu falei, vou tocar igual o cara. Só que aí quando baixou o vídeo, eu vi o cara tocar com o pé só, cara. Aí foi Ele toca com o pé só, o baterista não um pé faz? só. Nossa, eu jurava que era duplo. Eu Ali jurava também. do Punk in Drublic pra frente, pra mim ali sempre foi pedal duplo. Né, é tudo single, Antes cara. não. Caralho, velho. É o pivô, né, que ele faz. E muito bem feito, assim. E aí, Engana bem, né? porra, né, me Conseguiu te engana. enganar. Aí uma decepção, cara. Tipo, foi, porra, eu vou ter que tocar o quê? Metal? Eu não sei tocar metal, mano. Aí, só que mesmo assim, a gente fui pegando o jeito que tava no pedal duplo ali, fazendo as músicas e insistindo, né, cara? Como a gente ensaiava 2 horas por semana, todo domingo, então, tipo, era toda semana, religiosamente, a gente tava lá ensaiando, mano. Aí Então, sem contar também que durante a semana meio que vocês ficavam imaginando como é que isso ia e sim, tipo, puta, não, vou fazer isso, durante trabalhar a isso. semana, quando a gente começou sei lá, inventar música, né? A gente se encontrava na casa do Rafinha, sentado na porta mesmo da casa dele, Dudu, pegava um violão, ficava tocando e ficava batendo no Já tendo joelho, uma ideia assim, como ia né? ser a música. E aí no final de semana ia pro estúdio e tocava. E aí na época eu estudava, eu tava no segundo colegial na época, né? Não sei nem se chama mais assim. Acho que é. Aí a gente conseguiu, já tinha bateria e conseguiu tentar fazer um show lá. Uhum. E aí foi o meu dia de rockstar, assim, mano, porque foi na época que o pessoal descia pro intervalo,
A gente planejou tudo. Não, quando o pessoal descer, a gente toca o primeiro acorde, assim, pra assustar. E ali eu me senti, tipo, o máximo, assim, tá ligado? E daí foi começando a banda, né? Tipo, mas os primeiros passos foi nessa pegada aí. Eu queria ser guitarrista, mano. Queria ser Sim. guitarrista. É porque seu E pai também, ele toca violão, né? meu pai toca violão. Né? Tocava, né? Ele tocava em banda de baile, assim. Sim. E aí tocava nos botecos da vida aí também. Mas você nunca pediu pra ele te ensinar? Cara, eu lembro uma vez que teve um som, acho que quando a gente tava aprendendo a tirar música de ouvido. E aí tinha um som do Green Day, se eu não me engano, que eu não lembro qual que era o som, que a gente não sabia fazer uma parte. E aí uma vez eu falei pro meu pai, eu falei, pai, você consegue fazer essa parte aqui? Aí o pai pegou, pôs o disco assim, ficou ouvindo umas 3, 4 vezes, aí ele pegava no acorde mesmo, assim, falou, essas notas aqui. E aí a gente transformou no E bicorde bicorde? lá, bicordão, e falou, aí eu lembro que o Rodrigo falou, porra, é isso aqui mesmo, cara. E meu pai tirou uma música do Green Day. Mas foi nessa pegada aí, cara, tipo... Pô, é até estranho falar, porque isso aí faz 23 anos, mano. É que a gente tá Sim. falando Parece lá que foi fora, né? ontem. Parece que foi ontem, né? É, velho pra E caralho. foi muito... Não foi um processo rápido, porque a gente não sabia tocar nada, então a gente aprendeu como a maioria das bandas, assim, tipo, na raça. Então pegava cifra, aprendeu a tocar, até tirar música de ouvido, porque não tinha as músicas que a gente gostava na revista. Uhum. E sair pra tocar por aí, né? Então o primeiro show foi na escola, cara, foi no Oswaldo Cruz, aqui na Moca. Então Pode aí, crer. depois desse show, se eu não me engano, acho que passou o quê? Um ano, né, Ramones? Que a gente tocou no Cerveja Azul. E a gente tocou meio que sem querer, assim, porque, quer dizer, a gente queria tocar, mas a gente foi num dia pra assistir a banda de um amigo meu. Só que acho que faltou uma banda lá e os caras estavam 1 hora repetindo música. E Caralho. nesse dia aí a gente tava, pô, chapado de vinho, cara. Chapado de vinho, tinha um amigo nosso que já tinha dado PT, a gente levou ele pra casa, aí voltamos lá, tudo bêbado, os caras, toca aí. E aí eu lembro que o Rodrigo não tava nesse dia. Então tocou eu, Nicola, o Rafinho e o Du. E a gente fez umas 3 músicas lá, deve ter saído horrível, que eu não lembro, mano. Mas com certeza não saiu nada bom, assim, mano. Mas depois a gente ficou aquela vibe, pô, tocamos Cerveja Azul. Aí a gente tentou dar os próximos passos, né, mano? Aí você começou a caminhar, né? É. Pô, tá dando certo, essa ideia de ter banda tá crescendo. E por que Cactus, mano? Mano, tem duas. Quem colocou o nome da banda? Cara, eu não sei se foi o Rafinha, se foi o Nicola, mas ele tem 2 significados, né? O primeiro significado era daqueles dos desenhos animados que, tipo, sempre quando o cara tá na montanha, lá no penhasco, ele cai em cima de um Um cactus, cactus. né? E aí depois virou um outro significado que é o que tem acho que tem um tipo de cacto que tem um THC, né? Uhum. E aí ficou essa pegada aí também, que a gente tentou falar, vamos fazer um significado mais sério pra banda, mano, do que desenho animado. Mas mesmo assim ficou um nome que, tipo, eu acostumei com ele. É, Tipo, sim. quando eu vi de primeira vez, eu falei, puta, sei lá, meio estranho, mano. Mas acostumou. Aí a gente tentou fazer um lance pra não ficar, sei lá, Cactus igual a que a gente via, que tinha banda, Cactus Band, assim, banda de hard rock, tá ligado? Uhum. Então a gente falou, vamos pôr 2 T's aqui, Tá diferenciadinho, um né? K, só pra tentar lembrar. É, é. Era a época do Guns, mano. Tava ouvindo muito Guns, velho. Mas aí foi dessa época aí que surgiu a banda. 2000, eu lembro que a gente começou a aprender a tocar em 2000. 2001 a gente passou um ano inteiro ensaiando e aí teve esse show de repente no Cerveja Azul, mas o primeiro show mesmo foi em 2002, assim. Mas não rolava aquela ansiedade de, puta, mano, quero tocar logo, tipo, quero começar a tocar logo. Durante esse ano que vocês estavam ensaiando? Cara, dava vontade, mas ao mesmo tempo eu não sei, mano. A gente era meio um pouco mais com os pés no chão Sim. da parada, né? Então, tipo, a gente ia muito pro Cerveja Azul de sexta-feira, quinta-feira. E dava inveja, né? Tipo, Não, a gente via as bandas tocando, cara, o negócio era animal, assim. Aí a gente falava, a gente não tá nesse nível. Não dá pra tocar, o que a gente tá fazendo não dá. A gente se preocupava em fazer e um fazer o melhor, ensaio, né? mesmo sendo cover, sabe? Naquela época, 14, 15 É anos. porque tinha muita banda que queria nem tipo, foda-se se não vamos tocar bem. Só quero estar lá em É, cima e tocar, né? depois Você já tinha outro pensamento, né? depois eu vi isso, tipo, mais tarde, assim, um monte de banda, tipo, foda-se, não tava ensaiando e saía pra tocar. Sim. A gente pensou e falou, não, vamos tá preparado pra tocar, né? E o primeiro show acho que foi numa quarta-feira, cara. Você vê, porque ele não liberava sexta nem fodendo, né? Tinha que Sim. passar tinha que passar as casas, É. né? Quarta, aí quinta. melhorou, quinta. Tocamos igual numa sexta. quarta, tocamos numa quinta, aí numa sexta eu lembro que o negócio foi, tipo, avassalador, assim, que era a época que, tipo, qualquer coisa que você colocava no Cerveja Azul lotava. E aí Sim. ficava gente pra fora, assim, mas era
Eu falei, o Cerveja Azul tem muito da história, porque a gente mora perto do bairro aqui, era um pico que aceitava as bandas na época. O hangar era sim. bem difícil de você tocar, você tinha que levar demo, a gente não tinha demo. E aí, mesmo você levando a demo, você tinha que esperar, sei lá, um ano numa fila de espera. Porque o alemão do hangar, ele ouvia, uma por uma, assim. Sim. E aí, pra colocar lá, tinha que esperar, tá ligado? E aí foi nessa toada aí. E dessa época até gravar o primeiro CD foi quanto tempo? Vocês gravaram uma demo antes, né? A gente gravou 2 demos, cara. Acho que foi a primeira. Foi ao vivo. As duas foram ao vivo, né? Mas Vocês a primeira. gravaram lá do Jardim Filhos da Terra, não foi? A primeira demo? Eu não lembro. Lá em Lucas. Santana, pra depois da Zona Norte? Não, esse Que- foi o CD. Ah, não. Ah, esse foi CD, não. É. Porque uma vez tinha uma banda, a gente foi gravar lá, daí o cara falou assim, a gente gravou uma banda aí, veio uns moleques do Cactus aí. Uma banda chamada É que- Cactus, não sei se era vocês, ou se era outra banda que chamava... É que a gente, de Santana, eu lembro que a gente gravou, que nem eu falei lá no off ali, o primeiro disco foi o Lado a Lado, que a gente gravou 2 vezes em estúdio em Santana, um, e acho que outro que é perto de Santana, que é o do Cieiro, que era na Água Fria ali. E aí, mas assim, a primeira demo a gente gravou no Capela, que o cara colocava 2 microfones ali, tá ligado? Todo mundo gravou assim, É, semi ao vivo, a É. voz à parte, depois, né? que você fica decepcionado que você ouve mó bem no estúdio por causa daquelas caixas, né? Chega em casa você ouve, puta, tá uma merda, mano. Sim. Era do pessoal do Banidos da Ilha. Tinha uma banda bem antiga chamada Banidos da Ilha, e eles Nossa, eram dono. Que nome foda. Viraram um dos Banidos donos da do Ilha. estúdio, né? Porque foi mudando os donos do Capela ali. E a gente gravou uma demo ali, tinha um monte de cover. E aí depois a gente gravou num outro estúdio aqui na Moca, que a gente ensaiava nesse estúdio aí. E aí o cara gravou, tipo, meio que. Era semi ao vivo, assim. Você gravava a voz em separado, né? A banda toda junta. E depois gravava a voz. E aí nesse estúdio aí eu lembro que foi também mais um cara, assim, que eu lembro que a gente tava ensaiando, né? Pra gravar essa demo e aí não tava ouvindo a voz. E aí a gente aumentou, eu fui aumentar na mesa de som, o cara abriu assim a porta do estúdio e ele falou: meu, isso aí é muito botão pra você. Só que a mesa tinha 4 canal, cara. Eu falei, caralho, velho, tipo, eu sei onde é o volume, mano. E aí, a gente uma história que a gente deu risada por vários anos, assim, mano. A gente gravou essa demo aí, que é do Palhaço, que a gente fala. Sim. Que aí tinha um monte de música que, tipo. Eu Assim, escutei essa demo na casa do Juju, mano. caralho. É, porque o Juju acompanhava a gente pra cacete Sim. nos shows. E aí a gente fez umas. Prensou, não, a gente gravou em casa, vários discos, assim. E foi colocando capa, recortando. E saindo aí pra vender por 2, 3 reais, assim. E aí todos os nossos amigos tinham, mano. Na época, assim. Essa foi a primeira. E aí depois a gente gravou. Mudou o estilo da banda, né? Tipo. Ficou um negócio mais protesto, assim. Porque naquela época a gente tentava fazer muito. Sei lá, meio na vibe do NoFX. Umas músicas mais zoeira. Mais for fun, assim, É. né? Meio Blink, vamos dizer assim. Meio Green Day também. Eu acho que é porque também com a moleque, né? Tipo, É. às vezes você quer levar tudo na brincadeira e tal. Tipo, você não quer ser sério quando você decide isso. Que aí foi nessa época que a gente tava ouvindo muito Pennywise. Falei, puta, mano, vamos fazer essa pegada assim, porque é foda. Street Bulldogs, ouvia o Nitro Minds, ouvia. Dead Fish a gente ouvia, mas a gente nunca foi muito fã, assim, pra fazer um som igual dos caras, assim, tá Acabei ligado? uma influência, né? Mas a gente ouvia essas bandas que cantavam em inglês, assim, tentava fazer em português. Ouvia Ação Direta, ouvia Calibre 12, muita banda assim, cara. Então, tipo, a gente tentou fazer até uma pegada do Rodox também. Que a gente era mais pesado, assim. Eu lembro acho que vocês estavam pra gravar o lado a lado, né? Aí a gente tava dando cerveja assim, a Juju, não, porque o Cactus vai gravar um disco aí, mano. A Fia até mostrou pra mim uma música aí, chama Vítimas da Falsidade. Caralho, né? Fala que é da galerinha aí da. Aquelas histórias, sabe? Assim, Sim. tipo, pô, lembrando aqui. Puta, pode crer, cara. Essa foi a primeira música do que a gente gravou, já mudando o estilo da banda, assim. Sim, Então né? a Que esse gente- CD ele ele é bem diferente, né? É. Do que era da demo. Aí a gente. A partir dele a gente fez as outras músicas, e aí deu aquele lance que eu falei no off da gente ter completado o disco. A gente foi pra Santana gravar e o cara lá, tipo, tava cagando pra nós, tá ligado? Que ele tava chorando porque perdeu a namorada, aí gravava a gente de qualquer jeito e a gente não tinha experiência de gravar. Então, tipo, a gente não sabia que. Ele ia falando, vocês iam fazendo. Né? Tinha que microfonar tudo ali, tinha que deixar o microfone de ambiência e tal. Tá, vamos seguir o cara. Só que o cara, a gente ouvia no estúdio dele, por causa daquelas caixas assim, tava ótimo o som. Chegava em casa, dava vontade de chorar, mano.
É foda. Sim. E aí eu lembro que esse cara aí, tipo, fudeu nós mesmo, mano. Tipo, ficava. Ele parava no meio da gravação pra. Ah, tá muito quente aqui, eu vou fumar um cigarro. Tipo, cagando. E a gente tinha pagado uma grana lá pra ele. E aí a gente decidiu, tipo, anotar os erros assim, né, nessa época, que acho que era 2004, eu acho. E falamos, vamos levar em outro estúdio pra ver se corrige esses erros. A gente levou no Ciero, por causa do. Que o Rafinha. Não sei se ele estudou com o Crildo, mano. É. Falou, eles estão gravando no. O Worms tá gravando no da Tribo. Vamos ver lá. Então a gente foi lá, falou com o Ciero, mó sangue bom, cara. E aí ele falou, ó, meu, que tá aqui, se eu consertar, se vocês gravar de novo, vai ser o mesmo preço, mano. Aí, tipo, vamos gravar, vai. Aí tivemos que gravar o mesmo disco de novo, assim. Só que na época Caralho. também, eu falei, não foi com clique, mas a gente gravou em 3 dias, assim, que a gente dormiu no estúdio. Então a gente dormiu e lá, O Crio dormia também dormiu lá, né, Crio? no Não, chãozinho lá no lá. Fieiro o bagulho era esse, mano. Você dormia lá, Você viu, era de boa. você já viu o Trek pulando da casa dele pro estúdio pra não subir a escada? Mano, o track era muito firmeza, velho. Era engraçado Ele pra inventava uns caralho. instrumentos. O cara é, mano, doidão, mano. Aí a gente gravou em 3 dias. E aí, assim, a banda nessa época, porque assim, a primeira formação era eu, o Rafinho, o Du, que era o baixo e o guitarra, e o Nicola. E o Rodrigo. E aí o Rodrigo acho que saiu em 2004, né? Ficou uns 2 anos na banda. E aí a gente pegou e mudou o estilo pra fazer um pouco mais protesto, assim, né? E aí, quando a gente gravou esse disco, já era com o Rafinha cantando. O Rafinha que era o guitarrista. A gente gravou esse disco com os 4, na formação lançou. Isso foi em 2004, até gravar, assim, entre 2004 e 2006, por aí, ou 2006, 2007. Mas a gente foi lançar em 2008, então a gente já tinha aí 6 anos de banda, cara. Já tinha feito muito show, aí a gente conseguiu tocar Cerveja Azul, conseguimos tocar uma vez no Hangar, que tinha do lance porque a gente já tinha demo, né? Sim. E aí conseguiu fazer as paradas lá. E em 2008 a gente lançou o primeiro disco, que foi o Lado a Lado. E Quando vocês regravaram, desculpa. Quando vocês regravaram, foi mais fácil pra vocês? Porque vocês já meio que já gravaram primeiro, tipo assim, foi mais em, rápido? em certas partes foram assim, outras nem tanto, porque o Cier deu uma atenção. Então ele falou, mas isso aqui tá errado. Você avançou, você acelerou a batera, ou você tocou a guitarra, tipo, um tempo diferente aqui. Então vamos acertar. Então, tipo, nessa parte foi um pouco mais difícil, porque fez certo. É. Mas mesmo assim, a gente tava com tanta raiva, mano, de ter gravado o bagulho de novo. A gente falou, Imagino. caralho, mano, mó chato, velho, gravar de novo, mano. E aí acho que era 12 músicas. Mas saiu legal, assim. Então, pra ter lançado, tinha que ter feito isso na época, tá ligado? Senão ia lançar que nem o Bosta fez lá, mano. Não, esse é pior que queima a banda, né? É. Mas aí foi nessa toada aí também, né? Então, tipo, lançamos em 2008, a formação ali era 4 pessoas. E aí já tinha feito um circuito, né? Tipo, a gente. Eu lembro que vocês tocavam em tudo que é lugar, pô. A gente tocava, assim, o circuito que eu digo é mais em São Paulo. Porque a gente tocou, quando o Cax durou 14 anos, mano, a gente tocou um show no Rio de Janeiro, tá ligado? E ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer 8 países na Europa, né? Meio doideira, né? Meio sem pé nem Isso cabeça, que eu ia velho. falar agora, os shows na Europa também que rolaram. Foi É. depois do primeiro CD ou foi antes? Foi no segundo. Ah, já foi mais pra frente. Porque o primeiro, a gente foi, que é o Lado a Lado, a gente. Um amigo nosso emprestou dinheiro pra gente prensar. Porque aí eu já tinha gravadora, o selo. E o selo também começou nesse período, porque ninguém marcava show nosso. Então a gente era de uma época que tipo, você tinha que entregar demo, o cara ouvir. E aí, às vezes você falou, sou da banda X, o cara nem. Ah, beleza. Aí quando você falava, mano, eu sou do selo tal. Aí já dava Aí o mais cara, atenção. opa. Isso aí eu aprendi com o. Acho que você deve conhecer o Kepan do Decore. Tem uma Não, banda por de 1000 anos, nome. Decore, tinha Não, o Minura Decore é o nome da Records. banda. Tinha qual? Minura Records. Não, mas a banda eu lembro, Decore. Porque assim, na época que eu comecei pro Hangar, mano, aí a gente tinha o Fist, tinha o Nitromais, tinha o Dance of Days, tinha o próprio Decore, e aí era sempre lá, tinha uma gravadora, um selo, né? Eu falei, caralho, mano, selo, tipo, dá maior apoio mesmo, né, mano? Só que aí eu comecei a descobrir que os donos do selo eram os caras da banda, mano. Eu falei, pô, então é assim que tem que fazer, velho?
Aí Então, que você teve a ideia da Fusa. aí eu falei, vou fazer um selo, mano. E aí eu já tava em contato com um argentino numa época, ele tinha Fusa lá. E aí eu falei, mano, tem problema usar o mesmo nome? Aquele, não, a gente consegue até fazer umas trocas de CD que eu lanço aqui, tipo aquele intercâmbio de vender, né? Eu falei, beleza, só que pra mim é mais pros shows da banda. E aí foi quando eu comecei, tipo. Não digo, não tem essa de ganhar respeito, mas, tipo, a atenção, porque a galera, pô, que selo é esse aí, tá ligado? Sim. E aí você começa a conhecer as casas. Então a gente tocou, acho que uma vez no Blackjack, Cerveja Azul. Tipo, aí não era Fusa ainda, mas o Nicola conseguiu, então a gente ficou amigo do Kaká. Mas Magic Buzz, né, que tinha na época, tinha os clubes Sátiva da vida aí. Altos, eu vi um show de A vocês na Altos também. Alts, tinha. Puta, Sub Jazz, né? Eu não sei se a gente tocou nesse pico aí, Subjazz era na Freica, né, na cara? Frecaneca. Então tinha um circuitinho, né, naquela época, mano. Então a gente começou a tocar em várias casas aqui de São Paulo. Um ABC também, né? Vulcana. E aí a gente começou a fazer um circuito, mano, com o disco, com a demo, né? E aí a gente viu a necessidade de gravar o disco e falou, mano, vamos gravar a parada aí. Já tava ensaiando umas músicas legais, assim, pra preencher um disco. Aí teve essa história da gravação que teve que regravar, tá ligado? E aí a gente conseguiu lançar o disco, se eu não me engano, no final de 2007 pra 2008. Aí a banda tinha. Eu conto do primeiro show, tá ligado? A gente começou a banda mesmo de aprender a tocar em 2000. 2001 foram os ensaios, em 2002 foi o primeiro show. Então, de 2002 pro lançar o disco foram 6 anos, assim. Aí já tava uma formação as 4 pessoas ali, que Mas era eu, o Rafinha, o Du e o Nicola. Mais consolidada e tal. Né? Aí essa formação durou um tempinho, cara. E aí tem o lance da turnê que surgiu no meio tempo aí, tá ligado? Eu lembro um show que vocês fizeram no Hangar. Acho que foi com o Fist. Puta, aquele show tava lotado, mano. Foi um show que o Fist ia gravar um DVD, acabou não gravando e tal. Que era R$ 2 a entrada. Não, acho que foi esse aí que foi R$ 2 a entrada. Cara, esse foi louco, mano. Sim, Porque mano. acho que era a despedida Eles iam acabar a banda. Não, era despedida? Você lembra aquilo? Acho que teve uma fita dessa assim. E Que aí? rolou tipo uma Eles iam despedida. acabar a banda. E aí tava. Esse é o último show deles, eu acho, né? O pessoal que fez, que eram uns amigos nossos, que eles tinham uma banda chamada Dead Street na época. Sim, foi isso mesmo. E aí eles conseguiram apoio da Brasil 2000 na época, uns patrocínios, e conseguiu bancar o aluguel do hangar. Então a gente falou, vamos pôr o ingresso a R$ 2. E, mano, 2 conto e o alimento, 1 quilo de alimento, né? E um negócio mega estrumbado, assim, acho que foi 2006. Eu não lembro, eu não sou muito bom de data, tá ligado? Tem umas que são mais marcantes, mas, tipo, Hangar eu consegui tocar muitas vezes, assim, então tem show que eu não lembro o ano certo, tá ligado? Mas acho que foi 2006, se eu não me engano. E foi um puta show, mano. Tava toda a galera aqui do cerveja, tava lá. Era uma época boa, né, mano? Tipo, a gente conhecia uma galera do Cerveja Azul aqui Sim. pra chamar pra show, assim, era a coisa mais Mano, e tranquila, todo porque a mundo ia galera do mó ia. barato, A mano. galera ia. A gente falou do UPV, né? Do Unidos PV. pelo Velho. Unidos pelo Velho. Cara, os caras vinham em uma banca de 20 pessoas, cara. 20 pessoas e qualquer lugar que a gente, pô, tocou no Novo Aeon, acho que você tocou lá também, né? Nova Ion lá na Interlagos. Tá, Nossa, tinha que ir longe pra cacete. de atrás ônibus. Da represa ali, É. né? Ficava de fundo. Nossa, mó rolê, hein? Nossa, era daqui, Terminal Bandeira, pegava um outro busão, era 2 horas pra chegar, Ah, é cara. absurdo, cara. E eu levando a minha caixa da bateria numa sacolinha, assim. Bateria né? que mais se fode, né? Nossa, ainda bem que tinha os caras, porque a galera ia, Aí todo mundo então eu ajudava. ficava revezando. Eu levo os pratos, depois eu levo as ferragens e tal, ou alguém de lá emprestava ferragem. Mas, puta, mano, era uma época bem legal, porque você via que o circuito tava mais, tipo, não digo aquecido, mas das bandas fazendo questão de se conhecer, né? Sim. Pô, galera, pô, Fazer quero... aquele network, né? Hoje em dia eu não sei, mano, eu tô meio por fora, embora eu tô inserido ainda na música, mas, tipo, eu não sei se tem tanto isso aí, tá ligado? Tipo, eu não vejo tanta conexão, assim, mano. Foi que nem eu acho que eu. Não sei com quem que eu comentei aqui, que, pô, antigamente parecia que. Acho que foi com o Conrado. Provável. Que a galera, sei lá, tipo, a molecada tinha mais sede de sair, de conhecer, de fazer os rolês e tal. Hoje em dia, acho que a galera. Acho que a molecada também. Não sei se é porque eu tá em outra vibe ou se a cena também já tá meio. Não tá tão como era antes. Tem muita informação, mas... Então, e tipo. Sei lá, não sei como é que funciona a cena hoje ainda, né? É que, tipo assim, o nosso... Você vai dar cena aos velhos, os mesmos caras que você via 20 anos atrás, é os mesmos caras.
A gente tem. A gente começou num rolê também, que a gente teve as bandas que a gente teve como influência, ou bandas que a gente viu ali, e falou, pô, essa banda lota um show e tal. Eu não sei se hoje tem mais essa mesma. Não que a galera não tenha vontade, mas, tipo, interesse mesmo, saca? Então, tipo, tem galera que foi pra outro rolê de música, É que né, sabe o que também. acontece, Alex? Eu acho que hoje o esquema é diferente. Antigamente a gente se juntava e ia pras casas de show, ver Sim, show e tentar inserir a nossa banda lá. Hoje não, hoje é um processo mais da internet. é. Hoje você ensaia, você faz vídeo, você solta lá, você fomenta a sua banda pra ter É. seguidor, o caralho, né? É diferente a busca pra você conseguir fazer um som, tá ligado? E tem festival, não só festival, mas fiquei sabendo que os caras escolhem pelo play, né? Tipo, quantos plays você tem, quantos Sim. seguidores. Mas assim, eu digo que especificamente eles entram num site que eles olham lá, tipo, essa banda aqui em São Paulo bomba mais que essa. Então eu vou escolher essa. Só que é tudo ilusão, cara. Que eu fui É tocar no hangar, algoritmo. fui tocar no hangar no ano passado com uma artista, a Safira. Uhum. E o cara que ia fechar o show era um tal de. Não vou lembrar, mas era um cara que bomba no TikTok. Aham. Pra caralho, assim. E quem organizou foi o baterista do Holy Tree, o Edgar. Puta, Edgar, O adoro ele, Edgar mano. que fez esse show, tal, produziu. E, cara, chegou lá, esse cara aí levou 6 pessoas no hangar. E a Caralho. nossa, e a gente levou, tipo, 60 pessoas. A gente que meio que, entre aspas, Sim, lotou o hangar. Não lotou, porque o hangar cabe, sei sim. lá, 300, 400 pessoas. Mas a maioria da galera quem levou foi a gente, tá ligado? Esse cara que é bombado na internet levou 6 pagantes. Isso o Edgar falando pra gente no camarim, tá Uhum. ligado? E ele tava puto, né? Porque ele falou, caralho, mano, tá, É, moleque aí, é, estoura. Você vê como é meio ilusão, mesmo que você falou, a galera vê os números, mas, mano, isso é. não quer dizer porra E nenhuma, do tá interesse ligado? do cara também, né, mano? Que se o cara bomba no TikTok, ou sei lá, essas porra aí, o cara não conseguir chamar uma galera, mano. É porque é Talvez não sei se. criança, né, velho, que É, vê. Criança, o pai não vai levar 10 tem, anos, tem 12 anos essa. pra ir num show de É, rock à noite no hangar, tem tá essa ligado? pegada também, mas é É tipo, foda. às vezes depende do esforço do cara também, né, mano? Pô, Uhum. Você lembra da época do Orkut, que era, tipo, você tava assim, tinha as bandas, né, os grupos das bandas, e tinha banda que, tipo, que você nunca viu lá, que é, tipo, 10 mil sim. pessoas, 15 mil pessoas, mas aquelas 15 mil pessoas é que nem hoje também, né, elas não interagem, elas não têm um engajamento com o artista em si, né, com a banda Sim. em si, então é, tipo, a galera que entra, ficou lá e foda-se. Curte, compartilha ou faz É, igual, né? Tipo, e Sim. aí você pega essa. De molecada nova mesmo. Meus primos, eu tenho uns primos de 10, 12 anos aí, os caras, eles ficam vendo uns adultos, cara, fingindo que é criança, Os tipo. Lucas Neto da vida. Eu acho que é tipo isso, mano, mas é tipo uma mina de cabelo vermelho, um cara de cabelo vermelho fazendo brincadeira dentro de uma mansão, tá ligado? Sim, O cara sim. quebrando um celular, tipo um iPhone 15, sei O lá. que tem dentro Tá. do iPhone? É, e aí, Esse bagulho tipo, viraliza, não pô, e mora? meu Viraliza, priminho de viraliza. 7 anos vidrado num bagulho desse, tá ligado? Aí você Sim, começa a criar uma geração aí que, tipo, ele acha que pra ele ser alguém, ele tem que ter um iPhone, tá ligado? Sim. Isso é meio perigoso, mas aí já é uma outra parada, né? sim, sim. Mas de relação à música, eu percebo uma diferença, mas, tipo, acho que até tem que ter, tá ligado? Porque não adianta a gente achar que vai ficar, vamos só música punk, só música hardcore, só música tocada. É o que tá acontecendo e é isso aí, tá ligado? Só que eu acho que também tem que ter uma galera que ainda goste do que a gente faz, né? Uhum. É Sim. porque quando, por exemplo, naquela época 2003, 2002, 2004, puta, lançava uma banda assim que dava uma estourada assim, mano, vinha umas 10 bandas igual. Sim. Tipo, aí estourava uma banda igual Dead Fish, era umas 6 bandas igual Dead Fish. Eu lembro do NX0 aqui, entregando demo no Cerveja Azul, cara. Sim. Numa quarta, quinta-feira também. Aí você vê agora a notícia. Tudo bem que são anos, né? E teve trabalho de mídia, de gravadora gigante. Mas, pô, os caras lotaram estádio, né? Mas, Agora, né, no, é. no Allianz, né? E tava entregando demo aqui um tempo atrás. Não é meu som preferido, mas tem que ter também o estilo dos Mas você caras, velho. Sim. respeita o corre, né, É, mano? Que a gente É era legal dessa ter essa, época. essa, essa diferença. Não, porque é, senão fica tudo igual também, é né, mano? lógico. Mas era assim, eu vejo lembrando assim das paradas, porque foi muita doideira e que a gente, naquela empolgação de fazer, sem se preocupar com preju ou alguma coisa, a gente acabou fazendo muita coisa, né? Uhum. Mas não digo só eu, assim, mas vocês tiveram banda, pô, Sim. vamos sair pra tocar ali, e você tá fazendo o bagulho acontecer naquela época ali, e hoje em dia você lembra, fala, mano, talvez você não pensaria em fazer a mesma loucura que você já fez alguma vez, assim, mas você fala, caralho, fiz e deu certo, mano. Não, é que nem
no lance da Europa, que eu falei do Cactus aí, né? É isso que eu ia chegar agora. Como que foi esse lance aí? Porque, pô, é um sonho de toda... Cara, Não, o primeiro sonho da toda banda é tocar no Brasil inteiro, em vários sim. estados. Vocês já foram, tipo, que nem você falou, né? A gente tocou no Rio e do nada já tava, tipo, fazendo uns shows na Europa. Como começou E isso? a- Foi com a Fusa? Você que teve... é, Como que nasceu essa foi mais parada ou aí? menos, assim, porque eu lembro que a gente lançou o Lado a Lado, que foi o primeiro disco. A gente saiu tocando por aí e tal. A gente conseguiu fazer alguns shows legais aqui, tipo, a gente tocou com Strike Anywhere, que é uma banda de punk hardcore Esse da show foi no Hangar, né? 2000, Eu lembro. 2008. E em 2000 e... Não, acho que foi 2008, não sei, eu não lembro. E um ou 2 anos seguintes, a gente abriu o show do Propaganda, que é uma puta banda de Ô, hardcore, meu, eu mais fui conhecer techno, essa assim. banda no ano É passado, mano. animal, né, Aí velho? quando eu vi, eu falei, caralho, mano. Se A eu gente ouvi abriu muita esse... banda que eu via, tem muita influência. Falei, mano, isso aqui parece tal banda, isso aqui parece tal banda, isso aqui parece tal banda. E quando foi ver o CD de 91, falei, nossa, os caras É, chuparam tudo propaganda, eu Foi não aquela vez que você mandou conhecia. pra mim, né? Foi, mano. Coelho Limão, tem coisa do Coelho Limão. Que eu falei, mano, isso aqui é do Coelho Limão. é que no começo eles eram mais no effects, assim. Depois o Sim, negócio ficou um bagulho que não dá pra... absurdo, né? É, absurdo, assim. E aí a gente tocou, tipo, assim, nessa formação 4 pessoas até 2010, assim. Aí teve um dia que a gente tinha um show no Hangar, que o Rafinha, que era o vocalista, ele tava com tipo, um problema na garganta que ele não podia cantar. E faltava um dia pro show. Eu falei, pô, a gente nunca cancelou um show, né, velho? O que a gente vai fazer? E era no Hangar, que era um feriado, até o Nenê, na época, que hoje é a Nenê, que ela fez uma semana de independente. Ela e o Zona Punk. E a gente tocou num dos dias lá e não tinha vocal. Um dia antes estava ensaiando. Tipo, e agora? Aí eu chamei o Jeff, que tinha uma banda chamada Off Stand. E aí eu falei, e ele conhecia a banda, sabia cantar as músicas já. Ele falou, meu, a gente vai tocar umas 5, 6 músicas aí. Não, demorou, eu canto. E aí ele cantou super bem, Sem ensaio, assim, sem nada, né? sem ensaio, sem nada. E aí a gente pensou, falou, vamos chamar ele pra banda, mano. Que o Rafinha também já não tava muito afim de cantar, queria só tocar guitarra. Mas por que que ele não tava muito afim de cantar? Acho que veio... Pô, eu não sei, Que cara, ele... é, é difícil. É difícil cantar e tocar, né, E mano? você querendo, você vira o referencial da banda, né? É. E aí a gente falou, ah, beleza, vamos trocar, vamos chamar o Jeff, só que é o seguinte, eu tava com uma ideia já de fazer em inglês. Eu falei, mas acho que pro estilo que a gente faz, talvez sou um pouco melhor, mano. E não foi nem. Assim, a gente sempre pensou em tocar um dia na Europa, mas não era a missão ali naquele momento, assim. Então a gente pegou e falou, ah, vamos aí, vai. E o Jeff, ele manjava muito, que ele já cantava inglês, assim, né, com a banda dele. Então a gente chamou o Jeff aceitou, e a gente começava a passar umas bases novas pra ele, e aí, às vezes, sem letra, ele só fazia melodia, a gente falou, caralho, bagulho mó foda, assim, mano. E a gente começou a fazer a música do segundo disco, que é o Process Rebellions. E aí a gente gravou em 2011, no estúdio, que era o Estúdio Cerveja Azul. Olha como que ele liga, assim. Que era do Rafa, que trampava lá junto com o Kaká. E aí tinha o Diego, que foi o produtor do disco, né? E aí, como eles estavam abrindo estúdio, ele fez uma puta de um preço legal pra nós, assim. A gente falou, vamos aí, mano. Gravamos 10 músicas e lançamos em... Não, lançamos em 2000 Não é esse aqui não, né? É esse É aí. esse aqui, né? É. A gente lançou em 2011, se eu não me engano. A gente gravou em 2010, se eu não me engano. É no começo do ano. E no final a gente lançou. E aí, eu lembro que, tipo, a gente lançou o disco, a gente tava falando no off aí do Trama Virtual, né? A gente pôs no Trama pra galera ouvir. E aí passou uma semana, assim, eu lembro no Trama tinha aquelas 10 mais ouvidas, né? E o nosso som apareceu em 10º ali. E aí tinha Fresno, tinha um monte de banda da época. A gente falou, caralho, mano, nosso som apareceu aí Discussão em inglês já. com som em Ah, inglês. legal. Teve uma galera que começou a curtir, assim. E aí começou a sair, na época tinha muita... A gente colocava fórum, blog, né, pra download. E aí caiu num blog gringo chamado Skate Punkers, que é onde você baixa música de banda de vários países, assim, né? E aí eu criei uma conta nesse fórum pra ver quem que colocou o disco lá, né? Eu falei, caralho, mano, colocaram o disco aí pra baixar de graça, mano. Ah, beleza, né? Aí eu criei lá com o nick lá, Alex Cactus. E aí um cara, ele mandou mensagem assim, ele falou, meu, baixei o disco de vocês, achei muito foda. Eu sou da República Tcheca. Vocês vão vir pra cá quando?
Aí eu falei, Gostei, tô pensando aí na semana que vem. aí eu falei, mano, a gente tem maior sonho de tocar aí, tá ligado? É que vocês precisam pra tocar. Eu falei, ó, seguinte, a gente passagem a gente sabe que ninguém vai pagar, então a gente paga as passagens. Então a gente precisa de, sei lá, o transporte pra ir pros shows, backline, ou algum lugar pra comer e dormir, mano. E aí ele passou, acho que, sei lá, um mês, assim, ele respondeu, eu falei, meu, a gente tem uma banda, eu tenho uma banda aqui que eu toco batera, a gente tem um backline, a gente tem uma van, e a gente nunca fez turnê na Europa. A gente tá planejando em fazer em setembro do ano que vem, que era Nossa, 2012. Vocês querem vir com a gente? Quantos? Vocês são em 5, né? A gente é em 4, a van cabe, tem uma carretinha e tal. Eu falei, caralho, é verdade isso aí, mano? Ainda fiquei uns 2 dias olhando assim, eu falei, puta, é verdade mesmo, mano. Aí eu fui falar pros caras, e na época não tinha nem o WhatsApp ainda, tinha o Facebook, então mandava mensagem por ali pros caras. MSN, né? Talvez. MSN. Aí eu mandei pros caras. Aí eu falei, puto, o Rafinha é sempre o cara que, tipo, mais ponderado, né? E tá certo, mais pé no chão. Eu falei, mano, tem que ver isso, tem que ver aquilo. E eu fiquei pensando, falei, porra, mano, eu acho que ele vai ser o primeiro a falar que não vai poder fazer o bagulho, mano. Porque realmente é um custo pra ir até lá, né, mano? Só que, tipo, foi o primeiro que falou, velho, a gente não pode perder essa, mano. Vamos aí. E aí a gente já começou a olhar preço de passagem, como é que fazia, todos os trâmites. Perguntei pro André do Nitrominds, pro Elinho do Questions. Quem tinha ido na Europa tava perguntando como é que fazia as paradas, né? Sim. E aí eu falei, a gente deu ok pros caras. E aí o Nicola trampava num trampo que ele pegou uma grande rescisão para comprar passagem. Eu tinha uma grana também, a gente comprou as passagens. Isso foi em acho que novembro de 2011. E aí quando foi, a gente comprou as passagens em março de 2012. E Teve visto 4. essas paradas? A gente entrou como turista. Ah, era como turista. Tipo, falar, tamo aí de férias. Aí acaba, vai de boa, assim. Aí, tipo, acho que foi em janeiro, apareceu a primeira data, assim. O cara falou, ó, tal data na França. Aí eu peguei o nome do pico, assim, coloquei no Google, aí tava o nosso nome, Cactus, na agenda. Falei, caralho, é verdade mesmo o bagulho, mano. Aí mostrei pros caras, o cara começou a ficar empolgado, e falou, mano, tem que comprar passagem rápido. Eu lembro na época, a gente tinha cartão que passava, tinha cartão que não passava, a gente foi até Guarulhos, no guichê da companhia, falou, vamos comprar, velho. Aí quando a gente comprou, já tinha mais datas, né? A gente falou, então vamos fazer um pôster agora, a gente anuncia que tá tudo certo, tá Mas ligado? vocês iam rodar tudo de van, a Tudo de Europa. van. Ah, tá. Então, assim, a gente acabou fazendo. A gente saiu daqui de São Paulo em 2012, a gente tinha 10 anos de banda. Então a gente nunca tinha feito um show no Rio de Janeiro, que a gente foi fazer o show no Rio de Janeiro em 2015. Então a gente tocava São Paulo, interior, sei lá, um São Carlos, Jundiaí, Limeira, Santo André, aqui perto, mas nunca tinha sido estado, tá ligado? E de repente a gente sai pra Europa, assim. E foi muito louco, cara, porque sensação era tipo trapalhões na cidade grande, assim. Foi meio. E assim, a gente começou a filmar tudo, tá ligado? Tem um documentário no YouTube. E aí, tipo. Cara, foi impressionante, porque é legal, você tá, tipo, estamos saindo pra tocar. Só que Quanto tempo de aonde? voo? Puta, cara, levou 12 horas até Amsterdã e mais 4 horas até. Não, mais 2 horas até a República Tcheca, 4 contando com o tempo que você fica no aeroporto lá. Então, 16 horas, assim. E Isso. aí. Eu lembro que a gente fez um planejamento, tipo, meio que fazia reunião, assim. Tipo, ia no bar, né? Lógico. Eu tomava umas, falava, mano, vamos tomar cuidado com isso, precisa de tanto para ficar no bolso por dia, precisa alugar um hostel, tal, cacete a quatro. E, velho, não. Nada de. O Nicola, que era mais do Badeco, né, velho? Nada de. Mano, não pode usar. Não Sem pode levar esbanjar. droga daqui, né, velho? Mas aqui na Europa ela tem, né? Não, Muito, né? tem. Mas aí, tipo. Não, Não beleza. deu pra pegar em Beleza. Amsterdã lá, não? Quando vocês pararam lá, não deu pra. Sim. Ah, entendi. Aí. A gente parou em Amsterdã, na conexão. E aí a gente passou pela imigração, né? Que é ali que a gente tinha um cu na mão, assim, tipo, esses turistas tudo baixinho aí e tal, vem fazer aqui. Aí a gente conseguimos passar. Foi, caralho, agora vai dar certo mesmo, vamos pra turnê.
E aí o Nicola falou assim, mano, eu vou pôr uma blusa, tá mó frio. Aí ele pegou na mochila uma blusa dele, colocou, pôs a mão no bolso, um badeco, assim. Eu falei, mano, Nossa. não sei como. Eu falei, joga essa porra fora, velho. Jogou fora, aí, tipo, chegamos lá e a gente encontrou um amigo dos caras lá, do Tcheco, que levou a gente pra um hostel. E aí chegamos no hostel e deu o primeiro problema, assim, que é o cara não aceitava euro. Era só coroa tcheca, assim. A gente Eita. tava com euro. Ele falou, tá, vamos trocar. A gente achou um lugar que era sexta-feira à noite chovendo, assim, que tava aberto. E aí trocamos dinheiro, ficamos no hostel. E no outro dia começamos a tocar, assim. Então, assim, foi um circuito de 8 países, mano. Caralho. Tipo, em, sei lá, 21 dias, 15 shows, tá ligado? Praticamente show todo dia, né? Todo dia. Então, tipo, aí tocamos República Tcheca, tocamos Alemanha, na Alemanha, 2, 3 shows. Holanda, França, Bélgica, Áustria, Itália, Eslovênia. Um bagulho meio surreal, assim, tá ligado? Qual país você mais pirou? Você falou, caralho, Cara, aqui é eu, foda. particularmente, eu gosto muito da Alemanha, porque eu vou todo ano com Statius, né, pra tocar. Mas, cara, a Eslovênia me surpreendeu, porque lembro o Pelourinho, assim, tá ligado? Mó doideira, assim, com o mar ali do lado. E pelo show também, porque foi um dos últimos shows da turnê. A gente já tava meio um pouco cansado de todo dia tocando, tá ligado? Por mais que seja da hora, cansa, mano. Cansa, tipo, E dorme mal também, né? pô, já dormiu em chão, dividindo o espaço com uma geladeira, assim. Então a gente parecia o S daquela marca lá, tá ligado? Aí, tipo. Na Eslovênia, eu lembro que a gente tocou com 4 bandas, que era a gente, os tchecos, que era o Empty Hall of Fame. Tinha uma banda do País de Gales e tinha uma banda da Inglaterra chamada Darko. E essa banda, tipo, os caras fritas, assim, tá ligado? A gente já conhecia os caras aqui do Brasil que te viu pelo YouTube. E a gente falou, mano, vamos maneirar na cachaça aí, porque esses caras arregaçam, velho. E aí a gente chegou nesse pico aí, o produtor, ele mudou toda a ordem do evento. Então, ele colocou esses caras pra abrir o show, primeira banda do evento. O, os tchecos em segundo, a banda do País de Gales em segundo, os tchecos em terceiro e colocou a gente pra fechar. Aí ele falou, mano, vocês vão fechar. Eu falei, mano, quem vai ver nós, velho? A gente veio do Brasil, ninguém conhece nós aqui, velho. Ele, não, tá todo mundo pra ver os brasileiros aí. Eu A falei, responsa mano, aumentando, né? mentira, velho. A gente aí, tipo, cabeça, né, mano? A gente falou, pô, no Brasil ninguém fica até o final, velho, pra ver as bandas, mano. Tipo, aqui vai ficar. Não, não pode ter certeza, tal, tal. Aí eu lembro que eu saí, acho que foi com o Nicola ou com o Du, na porta do pico, assim, velho. Parecia aqueles hangar de 2000, assim, a galera dobrando a esquina. Nossa, que Então a foda. gente tocou por umas 400, 500 pessoas, assim, no pico lá. Absurdamente lotado. Então, tipo, acho que do período que a gente teve como banda, se perguntar pra qualquer um, assim, o melhor show foi esse daí, tá? Ele teve show muito foda aqui no Brasil, mas ali que você tá mó distante, ninguém conhece você, tá ligado? E vem tanta gente pra ficar pra ver vocês ali, que eu lembro que ali também, pô, os CDs, camiseta, vendeu tudo, assim. Então foi um negócio bem, bem doideira, cara. E é diferente o público, Alex? De lá pra cá, você acha que é a mesma coisa, assim? A energia da galera, Você assim? quer mais cerveja, gente? Não, ainda tem aqui. Não, o meu é água. Você água? Cara, tipo, lá, assim, é a mesma coisa que você, sei lá, se você gosta de axé aqui no Brasil, de funk, você não vai gostar do funk, do axé de outro país, tá ligado? Porque aqui é o centro da parada, assim. Sim. Lá na Europa, tipo, que eu vejo mais rolar, hoje em dia tem os trap e tal. Vocês vão querer mesmo? Tem mesmo? Não, tô de boa. Aí, lá é tipo, o rock é uma das músicas mais escutadas, é um estilo mais escutado. Então, tipo, vem gente, tá ligado? A galera Sim. gosta do estilo e, assim, eles têm uma curiosidade de procurar a banda antes. A gente até Ah, tinha até um pouco tempo, não um pouco tempo atrás, né? Uns anos atrás a gente tava falando que a gente conhecia a banda assim, né? Tipo, pô, ouvi uma música, ouvi um trecho, vou procurar na internet. Lá os caras fazem a mesma coisa, só que assim, eles vão pro show. Ele gosta do show ao vivo, eles compram merchandise. E assim, é meio cultural, então, tipo, o cara tem uma estrutura lá, né? Tipo, tem as casas tem. Na parte de cima da casa de show tem um hotel pra banda dormir. Então, ó, que foda. tipo, você pode tocar, dorme lá, no outro dia o cara faz um café da manhã pra você. Você vai pra outra cidade, que é a mesma coisa. Você vai ter uma estrutura de show ali, um lugar pra dormir, comida e bebida.
Acho que no Brasil nem deve existir isso, eu acho. né? Não, esse tipo de cultura Caralho, que não. foda Assim, isso. tem as casas de show, e às vezes, assim, muitas vezes você fica na casa do amigo que tá produzindo show, ou da Sim. banda que tá lá te Uhum. chamando, tá ligado? Por essa parte ela é bem, bem diferente daqui, tá ligado? Mas o interesse é o mesmo que eu vejo assim, tipo, eles têm mais interesse em procurar conhecer a banda, que às vezes não acontece tanto aqui. De procurar ir pro show. Às vezes aqui a galera procura, gosta e não vai no show quando é o mais perto Perto possível, possível. assim, né? Sim. Mas é uma. Mas assim, em relação a falar, tipo, que lá é melhor que aqui tem um público, lá também tem. Mas assim, eu percebo que os caras estão um pouco mais avançados nesse quesito. De ter estrutura pra você ter uma banda de punk, de hardcore, você conseguir fazer um circuito. Lá você consegue, aqui você não. Você pena pra fazer, né, cara? Sim. Tipo, você não consegue fazer muita coisa, não Tipo, dá pra você, tocar toda semana, todo dia, assim, por exemplo. tipo, você trazer uma banda da gringa, por exemplo, fazer uma tour aqui, é mais complicado, né? Ah, é. Eu já fiz várias, assim, mano. Tipo, e era uma das coisas que eu via esses caras de selo fazendo também. Trazer banda. Então, tipo, o próprio Bambix, né? Qual foi a primeira que você trouxe, Alex? A primeira Gringa. foi o Clã Sim. Bastardo, uma banda da Itália. E aí, como foi fazer a responsa de, Cara, porra, eu lembro que eu perdi mó dinheiro, porque eu juntei grana o ano inteiro, assim, pra trazer. Mesmo esquema, os caras bancaram a passagem. Aí eu ofereci um lugar pra eles ficarem, mas falaram, não, a gente fica em um hotel e tal. E só que tinha. Eu não sabia fazer. Então eu falei, vou juntar uma grana o ano inteiro aqui pra se der algum BO, eu tenho como salvar. Só que o negócio deu vários BO, assim, embora a turnê dos caras foi bem legal. Só que já era van cara, cachê que você não recebia, o cachê que não dava conta, tá ligado? Aí eles descobriram como que é o jeitinho brasileiro, né? É. Aí, tipo, rolou. Os caras vieram acho que 3 semanas aqui. Aí eu lembro que o Gordo, que era o guitarra do Blind Pigs, entrou Sim. nessa turnê. Entrou de gaiato. Porque a banda era um power trio, ele falou, vou tocar com os caras. Eu falei, mano, você não vai tocar com os caras. Não, eu falei com eles, tal, vou fazer a segunda guitarra, tal. Eu falei, mano, não vai, não cabe no carro. Tinha um Uno na época. Como ia caber, velho? Mas aí acabou ele fazendo a turnê e a gente ficou amigo. E aí no ano seguinte, aí começou a meio que mudar na parte de produção, assim, né? Porque eu conheci eles, aí isso foi em 2011. Em 2012, se eu não me engano, o Gordo falou, ó, Blind Pigs vai voltar. A gente quer fazer uma turnê de 20 anos e tal. E eu falei com o pessoal da banda pra você ser o produtor. Eu falei, beleza, vamos aí. Aí eu conversei com todo mundo e aí, tipo, comecei a fazer essa parte de vender show, né? Porque antigamente eu organizava muito. Eu já tinha feito. Tinha feito a turnê com Cactus já também, tava fazendo essa parada aí. Então eu fiz uma turnê do Blind Pigs, acho que de 20 anos. Foi, tipo, rodou o Brasil inteiro, assim. como que é fazer isso? Você vem, Preciso banheiro pesquisa no rapidinho. Google, nome de Cara, casa, mano, eu não sabia como que é fazer essa também, parada? não, velho. Tipo, quer dizer, Porque ainda não sei. sempre quando você falar por mim, assim, sempre. Ainda você é foda. Sempre que você monta uma banda, você fala, meu, a gente precisa de um produtor de show. Pá, sei o quê. Hoje em dia mais ainda, né? Como a cena Sim. não é tão forte quanto era na nossa época, né? Então, a primeira coisa que pensa, meu, a gente precisa de um produtor de show. Sei o quê. Mano, como que é essa Cara, parada aí? tipo, eu vou mais pela demanda, não tem um plano, não, tá ligado? Tipo, o que tá acontecendo ali, o que precisa ser feito, eu vou fazendo. Mas assim, hoje eu conheço como começar. Mas como vai terminar, eu não sei, tá Aham. ligado? Mas, tipo, na época, assim, eu peguei e anunciei, Blind Pigs, turnê 20 anos. Quer marcar um show na sua cidade? Entre em contato comigo. Então começou a vir produtores, assim. Ah, você jogava no Facebook? Facebook, Entendi. já tinha uns contatos, tipo, na época, acho que era MSN também, né? Sim, Que aí sim. vai falando com a galera, e aí eu comecei a criar um circuito, tipo, pra banda, assim, pô, pintou um show em Manaus. Então aí, pô, seria legal, Manaus é uma viagem longa, cara, então tentar fazer um show em alguma outra cidade ali. E aí pintou alguém que soube que eles iam tocar em Manaus, quis fazer em Belém também do Pará. Aí você vai montando meio que um circuito, assim, mas aí você não deixa de passar perrengue, tá É ligado? porque eu imagino, porque o cara que te chama lá, pô, talvez você não conhece a casa, conhece o cara. E essa cena é foda muito por causa disso, que o produtor vai lá, chega na hora de pagar o cachê, dá um miguezão, então tem todo esse Ah, risco também, né? tem, cara. Então E você é tá uma, muito longe, tá sim, ligado? muito longe, hein? Foda, Não né? conhece ninguém. Tipo, eu lembro que eu fui pro Belém do Pará com o próprio Blind Pigs, assim, sem ter recebido cachê.
Ah, E os, só cara, porque e os caras não sabiam. Aham. E aí eu falei, ó, eu tava com o Rony, que toca no Lamarca, e ele tava de hold junto na produção comigo, né? Eu falei, vamos aí, chega lá, eu me viro, cara. E aí chegou lá, o cara enrolando pra pagar, falou que ia estar no hotel, não tava. Falou que ia estar em tal lugar, não tava. E aí era um festival com um monte de banda. Eu lembro que eu peguei a van com o pessoal acho que era o Corsos na época que tocou nesse festival aí. Fui com eles e cheguei lá e enquadrei o cara. Falei, mano, você vai pagar ou não vai? E aí o cara tirando um monte de nota de dois, assim. Não foi nem É, não dinheiro foi de nem má bêbado. intenção do cara, mas acho que o cara tava meio no desespero, tá ligado? Pra pagar. E aí, não, isso foi em Manaus. Só Ah, pra, porque o do Belém eu conheço os caras até hoje. E ele fez tudo certinho, assim. Mas turnê, aí assim, tipo, começou a aparecer, né? Fiz a turnê de 20 anos. E aí também foi o mesmo ano foi em 2013 isso daí. Eu já tava planejando uma segunda turnê com o Cactus na Europa. Só que aí teve uns problemas particulares do pessoal da banda que a gente não pôde ir. E em 2013 foi onde começou o Stats on Fire, né? Que aí eu até zoo, que foi o Lalo que indicou, né? Porque acho que ele viu um vídeo nosso da Eslovênia, que tem um monte de iluminação, assim. Foi, mano, o cara viu as luzes ali, achou que tocava pra caralho. Aí começou que meio nessa época. Eu meio que comecei a dividir. Comecei a aprender um pouco mais, assim. Não digo que eu não falo, não sei fazer. Eu sei como começa, não sei como é que vai terminar o que eu quero fazer, assim. Uhum. Mas como começar, eu sei. Mas nessa época eu nem sabia. Então a primeira Uhum. banda foi o Clã Bastardo, depois acabou. Por causa deles, acabou originando ser produtor do Blind Pigs. E aí, no meio de tudo, teve a turnê do Cactus, aí surgiu o Stats. E aí, O tipo, Strike no Air Strike no Air. foi um turnê ou não? Só foi um show Aí mesmo só aqui? foi um show, mas não foi. Não foi, É, não foi a pela gente foi Fusa. convidado pelo Hangar. Ah, tá. Eu Pelo achei que Hangar e você pela que Highlight tinha. Sounds. Achei que Não, vocês tinham não. trazido eles pra fazer aqui. Aí eu lembro de ter, né, nessa época aí que começou a aparecer muita coisa, assim. Eu tava abraçando meio que tudo, tá ligado? Então, tipo, Sim. tudo que pintava, tava fazendo. Então, pintou show do GBH, que eu produzi o show dos caras em São Paulo. Voivode em São Paulo também produzi. Banda de amigo meu que tocou com a gente na Europa, tipo Baby Lu, que quis A vir gente pro tocou com o Baby Lu Brasil no no Cerveja Azul. Cerveja. Ah, foi que a banda do Mosquito tocou Isso, também. é. Que aí teve o Franz, né? Que era era um alemãozinho que se vestia de branco, Isso. cantava só eletrônico. Caralho. E aí trouxe esses Ó, caras pra brisa. tocar. É, mó doideira, cara. E aí você vai criando contato. Era uma época que eu tava tentando. Não digo expandir como empresa, entre aspas, mas tipo, de expandir de conhecer, assim. Pô, quero fazer o que eu via o pessoal fazendo dos selos lá antigamente. Sim. Trazer banda, lançar banda, produzir show. E aí foi pintando esses lances daí e pintou também o Stats. Então, isso que agora, fazendo essa Uhum. mudança, como que foi lá? Foi fazer um teste? Como que isso começou o lance, É assim? A na. banda já existia e você entrou depois como que... Foi logo depois do Nitromides, né? Que eles fizeram. Ou É, teve o. eu não lembro quando, assim, acho que o Nitrominds acabou em 2012, antes de eu ir nessa turnê do Cactus pra Europa. Sim. No final de 2012, o André me chamou, mas quem viu foi o Lalo. Fala, é o O baixista? baixista. Eu conhecia o André e o Lalo por show, assim, tá ligado? De ter tocado algumas vezes com eles. E aí ele falou pro André, e o André não gostava do Cactus, né? Aí, pô, não gosto, tal, tal, tal. E o Lalo falou assim, ó, mas olha o batera aí. Acho que porque a gente quer fazer, serve. E aí eu falo pra ele até zoando, que tipo, ele mandou uma mensagem no Facebook bem folgado, assim, né? O André. Falou, pô, tô montando uma banda nova aí, você não quer fazer um teste? E aí, nessa época, como eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, aí eu falei, pô, André, eu não tenho tempo, mano. Eu tô com o Cactus, tô com a produtora tal, e não tenho tempo de ter outra banda. E ele falou, mas você não tá na banda ainda, é só ensaio. Eu falei, então beleza, me passa as músicas. Aí eles passou acho que 2 músicas e tal. E aí no outro dia a gente foi ensaiar. E aí eu tava sem carro na época, a gente foi ensaiar em Santo André, o Nicola me deu uma carona e foi também no ensaio. E aí eu tirei as músicas, toquei mó rápido. E é porque o Nitro Mais era uma paulada rápida, né?
Falei, não, mais lento, mais lento. Aí eu falei, mano, mas vocês têm o Edu aí que tocava no Nitro Mais, mano, vocês não vão fazer um som assim? Não, não, é mais lento, mais lento. Aí toquei os sons lá e foi tomar uma cerveja depois do ensaio e ele falou, ó, eles falaram, você vai entrar na banda? Eu falei, meu, que nem eu falei pra vocês, eu não tenho tempo. Ah, mas não é um bagulho que vai compromissar todo mundo aí, a gente não tem muito tempo também, tem família, tem trampo, a gente não quer fazer muito show. Isso é a pior mentira também, porque o negócio, tipo, a gente trabalha mais do que, às vezes, do que a gente precisa trabalhar em outros assuntos, assim, tá ligado? Sim. E aí a gente começou a fechar a formação ali, que foi a primeira formação, que era eu, o André Olalo e o André Cursi. Que é o guitarra, o curso, né? É, o primeiro guitarrista. E a gente gravou. O primeiro disco foi o Phoenix, que foi em 2014 que a gente lançou, né? E aí nesse primeiro. A gente já tava com uma turnê marcada na Europa. Porque o André já tinha muito contato lá, então a gente tava marcado a turnê e não tinha gravadora para lançar. E aí a gente conseguiu uma gravadora lá chamada Hook Records, que é a nossa gravadora até hoje, tá ligado? Então, tipo, eles lançam tudo em vinil e faz uma puta promoção da banda lá. E é por isso que a gente vai todo ano que é possível, tá ligado? Então, a gente foi em 2014 e 2015 para fazer essa turnê do primeiro disco. Depois a gente lançou um segundo disco chamado No Tomorrow. A gente fez a turnê de 2015, 2016. E aí, em 2017, o André Curso saiu da banda. E a gente não foi. A gente arranjou outro guitarrista que é o Regis, toca com a gente até hoje. E aí a gente fez a turnê de 2018 e 2019. E aí 2019 já era o terceiro disco nosso, que é o Living Darkness, que é esse daí. É. E aí geralmente assim, a gente faz duas turnês por disco, né? E aí esse daí a gente a gente começou a pegar uns festivais, né? Tipo, os Open Air, assim. Tava crescendo o nome da banda. Aí bateu a pandemia em 2020. Então a gente cancelou turnê 2020, 2021 e 22. E aí a gente não conseguiu fazer uma turnê a mais esse disco aí. A gente acabou gravando um quarto disco, né? Que chama 4, que a gente lançou em setembro. E a gente já fez uma turnê o ano passado e agora a gente vai em julho, né? De novo. Ô, Alex, deixa eu te perguntar, como é que foi pra você, assim, tá tocando em outra banda, com os caras mais experientes e tal? É, aquela coisa, tipo, toquei no Cactus, que era com meus amigos de infância e Uhum. tal, e tá tocando com os caras mais profissa, assim, mais... Não profissional, você entendeu, né? No sentido Sim, de... Nos caras que tá mais muito tempo mais no rolê, É, assim. porque o Como é... Nitro Minds já tinha um puta nome na sim. época na cena, né? E foi de boa fazer o teste? Teste sim, né? O Foi, ensaio foi ou tran- você ficou meio caralho? Não, foi Porque tranquilo, o mano. Eu outro não... batera, É o Edu, ele por toca ser de muito. uma... Então, até por ter isso também. Foi Aham. tranquilo pra você? Não, foi tranquilo. Tipo, ainda que nem eu falei, né? Tipo, eu falo zoando lá que o André foi bem folgado me chamando. Eu tava mais no bagulho. Ah, então eu vou mostrar que eu sei tocar, mano. Aham. Mas assim, é diferente, porque os caras tocam há 1000 anos. Então, tipo, a pressão ali era diferente. Não digo pressão por parte deles, assim. Digo pressão sonora mesmo. Sim, é De isso que eu... pô, mano, bate nessa caixa mais forte aí, porque a gente toca alto mesmo, tá ligado? Então, pra mim, tipo, lógico, os caras tocam pra caralho, eu gosto dos caras muito, assim, mas eu não senti essa pressão vinda deles, assim, do histórico deles. É lógico que você fala, porra, mano, é um outro, não que seja um outro nível pra tentar não quero menosprezar a banda de infância, o Cactus, mas, tipo, foi uma parada mais profissional. Sim. Entendeu? E o Cactus foi ficando profissional até onde acabou a banda, assim, né? E com o Stats a gente já tinha um plano do que fazer, assim. Tipo, o André já veio com uma ideia, o Lalo também falou, vamos fazer isso, 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 isso. E aí você tem que correr, tá ligado? Tipo, de aprender a tocar outros ritmos também, porque o Cactus tocava um negócio mais punk hardcore do que eu sempre fiz. O Stats não tem tanto esse lance. Então a gente viaja até numa praia mais pop de vez em quando, assim, numas músicas, né? Você tem que fazer umas paradas diferentes. Foi aprendendo, assim. E aí a Sim. pressão é tipo de tentar seguir os caras ali, tá ligado? Da experiência deles ali. Mas é bem legal, cara. É bem diferente, tipo, pelo lance de você de eu estar acostumado a estar com meus amigos de infância. O André e o Lalo não foi, mas são meus amigos. Sim. O Regis hoje em dia, o Curso também, entendeu?
Sim. Mas é esse lance aí. Porque, porque como é outra banda, né? Acho que a metodologia de composição Sim. é diferente, né? Então, Você não tá tão entrosado, né? é. Tipo assim, os caras se conhecem já há mais tempo, assim, você entra meio que, tipo, pô, entrei agora. Aquela sensação de, tipo, puta, eu sou novo, não, né? Sim, Porque tem a diferença, porque como você tocou com os moleques eram amigos de infância e tal, então, tipo, sim. você tinha mais liberdade pra fazer as coisas, assim. Você tava mais livre dentro do status? Ou você foi adquirindo isso aos poucos? No começo você fica, tipo, um pouco meio. Meio ao preso ao que É. o André queria. Não, tipo, ao preso do que eu sei fazer, Ah, assim, sim. né? Tipo, eu sei fazer só o tupá-tupá. E às vezes ele, o Lalo, o Cursi, agora o Regis também, foi, tenta fazer um negócio mais assim. O Lalo, tipo, é meio que o maestro da banda ali, então ele dá umas dicas foda, assim. Acho que Sim. fica legal uma batera assim. E eu vou e faço, assim, tá ligado? E eu vou aprendendo também. Mas é. Lógico que no começo, como não tem aquele entrosamento de conhecer a galera, você fica meio tipo, peraí, será que eu tô fazendo certo ou não? E aí, só que depois vai indo, você vai pegando. Porque assim, não é só você ensaiar, é você ter convívio, né? Sim. Tipo, pô, a gente. Antes da gente. A gente montou, se conheceu montando uma banda, mas hoje a gente é amigo, tá ligado? Então, tipo, sei lá, não vou pro estúdio do André tomar uma breja quando não tem ensaio, ou a gente vai pra um show, mas depois a gente chega cedo, fica tomando uma breja, trocando uma ideia, falar de outras coisas. Acho que isso aí também ajuda na banda, tá ligado? Sim. Pra você construir um som que você quer fazer ali, assim. É, e também faz que, tipo, você vira parte da banda, né? Tipo, aquele Sim, como se fosse um músico é, contratado, é. né? Eu nunca senti essa parte de ser músico contratado, Ah, tá ligado? Mas, tipo. Mas eu entendo o que você tá falando. assim, Mas é entrosamento, né, mano? sim. Por eu ter tocado há 10, 14 anos com Cactus, entrosamento é assim, porque eu conheço os caras, a gente era amigo antes de ser banda. Com o Stats, a gente começou como banda e depois, ali no meio, que a gente Vocês foram virando amigos, né? viramos mais amigos. A gente se conheceu Foi o melhor e inverso, tal. né? É. E aí assim, a gente tenta fazer o máximo profissional possível, né? Tá ligado? Tipo, de planejar mesmo. Então a gente lança um disco já pensando no próximo. Então, tipo, fazendo as músicas do próximo disco, divulgando um que acabou de ser lançado. Hoje faz mais barulho aqui ou lá fora, a banda? Os Cara, plays, pelo que você vê lá no Analytics do Spotify. tudo pior que eu não vejo, Não? mano. Eu vejo só quantos ouvintes mensais tem ali. Aham. Eu tento, assim, eu já teve uma parada, uma época que eu fiquei vendo muito isso daí. Mas eu agora quero meio tentando Desencanar. desligar, mano, porque senão você fica meio bitolado. Aham. Tipo, às vezes teve uma época que eu ficava vendo na tela do Spotify mesmo ali, tem tantos ouvintes ali mensais. Aí no outro dia você vê diminui. Aí outro dia aumenta. Quando você tá fazendo um show, aumenta mais. Aí você, pô, vai aumentar mais. Aí diminui de novo. Eu falei, mano, eu não vou ficar ligando pra número, não, tá ligado? Eu quero que se Sim. foda, vou fazer isso aqui, tentar divulgar pra galera que eu conheço ali. Se gostarem, eu sei que todo mundo, acho que é meio que. Você gosta de uma banda, se indica pra um amigo, tá ligado? Então, Sim. tipo, vai acontecendo essas coisas assim. Acho que o boca a boca é sempre melhor do que É, o. Né? mas assim, lá tem um público bacana também, mano. Tipo, é muito legal se você tá. Não por ser Europa, assim, mas você vai pra um lugar que você não conhece, a cultura é totalmente diferente. Você vende com a sua camiseta, assim, da sua banda. Tipo, Pouco você tá, foda, né? pô, toca um ano lá, no outro ano tem gente aparecendo na mesma cidade com camiseta, assim, tá ligado? E esse ano a gente vai pra festival, que é a primeira vez, tipo, festival de verão. Então a gente vai. Tem 7 festivais marcados, né? Que é esses open air, e tem uns locais fechados, assim. Então acho que tá sendo bem legal, mano. E assim, com o suporte da gravadora também. A gente tinha uma agência de shows que marcava os shows pra gente lá. Só que na pandemia essa agência faliu, porque quebrou mesmo. E aí em 2023 eu marquei por conta própria, né? Tipo, eu tinha os contatos lá e esse ano eu também tô marcando a mesma coisa. Ah, você que tá produzindo É, os shows. Ah, legal. é bem difícil, porque tem, assim, ao mesmo tempo que você vê, sei lá, uma cidade que tem 50 casas de show, hoje em dia os caras não estão respondendo tanto que nem respondia antes. Então, tipo, quando responde, ó, infelizmente eu não consigo fazer a data que você quer, não dá, vou estar fechado. Então tem um monte de não que você vai recebendo assim, tá ligado? Mas, Sim. mano, é o que a gente gosta de fazer, a gente faz e vamos nessa aí, tá ligado? Você foi já no primeiro disco, já foi com eles, né, pra Europa? Como é que foi a turnê lá? Qual país que vocês foram? No primeiro disco,
A gente tem meio que um circuito meio que fechado, assim, que é mais a Alemanha, porque a gravadora é de lá, mas sempre acaba tocando em outros países, assim. Então, tipo, toca na Holanda, na Áustria, e acaba girando por ali, porque a Alemanha é onde mais tem uma estrutura que os caras, a gente consegue ter a grana de volta, tá ligado? Porque se a gente fosse pagar do bolso toda viagem que a gente faz, a gente não tava fazendo mais viagem nenhuma, tá ligado? Então a gente meio que planejou, pô, a primeira, ninguém conhece nós, então vamos lá, a gente paga do bolso. A segunda, já conseguiu uma agência de show, então meio que a gente pagou as passagens, mas voltou meio que 0x0 ali, o né? 0x0. Então, tipo, terceira e quarta turnê também empatou 0x0. Na quinta, aí já teve. Pô, pagou as passagens, sobrou uma graninha aqui. Essa grana a gente vai reinvestir na banda. Já o ano passado, pô, pagou as passagens, sobrou uma grana boa. Então vamos pegar um pouquinho pra cada um, que ninguém é de ferro também, tá ligado? E aí Tem que nessa sobrar um dinheirinho pra tomar cerveja. Né? É. Nessa outra aí, vamos. Nesse mesmo pensamento, tá ligado? Mas é. Vamos ver se dá certo, porque cada ano é meio que uma surpresa, assim. Mas geralmente os países são Alemanha, Áustria e Holanda. Mas a gente já tocou com o Stats, toquei na Bélgica e na República Tcheca. Com o Cax a gente foi nesse circuitão louco aí, porque a gente não conhecia nada, tá ligado? Mas tem uns lugares que dá pra você eliminar, porque não vale muito a pena. Você gasta mais gasolina do que o cachê que você recebe no show, tá ligado? E o país mais foda que você conheceu, assim? Não pra te tocar, mas de conhecer, de visitar, De cultura, você diz é, assim. dar um rolê lá. Ah, cara, eu gostei da Alemanha, queria conhecer muito a República Tcheca, mais assim, tipo, porque o primeiro dia que a gente foi lá, a gente só foi tocar. E aí tem aquela ponte, né, na República Tcheca, que é a Ponte Charles, uma coisa assim, que é um pico ali. E quando eu fui com o Cactus, a gente tão trapalhão, velho, que a gente passou por debaixo da ponte e não achou ela, tá ligado? Aí, Meio titichong. não, tem no documentário lá que a gente tá andando, tem uma feirinha, aí tem uma cerveja de maconha, tá? Puta, cerveja de maconha, vamos tomar isso aqui. E a ponte lá em cima, tá ligado? Aí depois a gente falou, mano, esqueceu de passar na ponte, velho. Aí quando você foi de novo, você falou, agora eu vou por cima da ponte. Teve um lance também que foi engraçado, assim, com o Cactus nessa época aí, que a gente ia tocar na. A gente teve uns shows na França, aí teve um dia que foi um day off na França. E a gente tava no meio da estrada com essa banda que trouxe que levou a gente lá, o Empty Hall of Fame, que a gente passou assim, a primeira placa, tipo, você segue reto, você chega numa cidade lá e aqui Paris, né? E, pô, todos uns turista besta, mano, tava em day off, pô, vamos parar lá e tirar foto daquela porra daquela torre, né, mano? E aí a gente falou pro Tcheco, o Tcheco falou, não, a gente tem que chegar a tal hora na casa do cara que vai hospedar a gente. Aí a gente, pô, mas a gente tá em day off, velho. Aí passou a segunda placa, Paris, assim, ele falou, para lá, velho. Ah, não posso parar, mano, não dá, a gente tem que chegar em tal horário lá, tal. Aí terceira placa, ô, mano, não dá pra parar mesmo, velho? Que era pra, tipo, a saída da estrada ali. Não dá, mano. Aí eu falei pros caras, falei, mano, deixa quieto, vai ter troco isso aí, mano. E a gente não foi. A gente foi pra essa cidade aí, que foi o dia que a gente dormiu meio que em S, contornando a geladeira no chão, assim. E aí, 2 anos depois, né, mano, os caras vieram pra cá. Ainda bem que eles não entendem, né, mano? Não tem legenda em tcheco, né, mano? Mas aí foi o único show que o Cactus fez no Rio de Janeiro. Foi com eles. Então a gente pegou uma van, tava as duas bandas lá na van. A gente teve uma amiga nossa que hospedou a gente, né? Que era bem de frente da praia de Copacabana. E aí a gente foi pra praia, tá? E os caras avistaram o Cristo Redentor lá, né, mano? Vou parar pra tirar foto, não. Dá pra tirar foto? Aí eu olhei pra cara dos caras e falei, mano, ó, tá meio atrasado. Aí voltamos pra casa que a gente tava lá, pô, a gente ficou 3, 4 horas comendo croissant, assim, mano. E os caras olhando pra gente com uma cara de azedo, mano. Eu falei, ó, finge de morto, mano. Finge de morto, velho. Ai, caralho, esse cara é foda, mano. Mas assim, eu falo isso daí, mas não porque é ou Europa ou tal, porque, tipo, é um bagulho diferente, você acaba fazendo umas histórias meio extravagantes, tá ligado? E viajando aqui também com banda em turnê, assim, a mesma coisa, tá? Você entra no modo turnê, tá ligado? É uma sensação um pouco diferente. Tipo, de você tá. Tipo, indo passear, né? Você vai passear é uma coisa, mas você vai tocar, a gente tá muito acostumado aqui a tocar sexta, no máximo sábado. Domingo acho que nem tem mais show, vira e mexe, são poucos shows de domingo. Lá você toca sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta.
E aí você fala, porra, mano, você tá se sentindo como um músico ali, tá ligado? Mas não no super ego de músico, mas tipo, o lance de você sair. O que você tem que fazer amanhã? Tem que tocar. Tipo, trampo mesmo, E né? amanhã tem que Tipo, tocar também, mano. Toque e bebe. Essa é a missão, tá ligado? E aí tem bastante coisa, mas eu lembrei no fio da meada essa da história aí de Paris e do Cristo, né, velho? Ah, sim, mano. É uma outra história nada a ver, assim, que é tipo, teve um dia que a gente tava com day off lá na Itália. E aí que era um show que a gente tinha em Pisa e cancelou. E aí o cara falou, ó, meu, cancelou o show, mas eu hospedo vocês aqui. Beleza, mas pra gente era tudo lucro, né, na época. Hoje em dia, com status assim, se a gente perde um dia de show, a gente não não consegue pagar as contas, tá ligado? Mas como a gente, com o Cax, a gente pagou pra ir, pra fazer todo o rolê ali, pagou as passagens e tal, tá, tá pouco se fodendo, tá ligado? Então a gente foi pra lá, e aí eu lembro do cara falou, vou levar vocês pra comer pizza. E era numa área de faculdade lá, assim, mano. E vocês conhecem o Nicola, né, mano? Sim. Pô. Eu conheço, Nicola. Aí ele é descendente de italiano e tal. E a gente sentou lá, cara, que aqueles balcão comunitário que senta todo mundo assim, pra comer a pizza. A gente olha pra ele, tipo, ele falando com uns italianos, assim, mano. Eu falei, caralho, o Nicola não consegue nem falar o inglês aqui direito, mano. E aí o Nicola, não, mano, o cara falou isso, e eu entendi. E aí perguntava em inglês pro cara, o cara, não, eu falei isso pra ele. Tá certinho, assim, mano. Eu não entendi, mano. Até hoje é um bagulho que não dá pra entender. Como é que eles se comunicaram, mas eles se entenderam perfeitamente ali no rolê, velho. E é umas histórias que acontecem, assim, mano. Você entra no modo turnê, você vai ficando meio bobo, mano. Ô, e a pizza italiana é boa mesmo ou é só. É uma merda. Todo mundo fala que é ruim, sério né? mesmo? Ah, cara, se você quiser comer massa com algumas coisas em cima, é boa, mano. Mas as aqui é 1000 vezes melhor, velho. 1000 vezes melhor. É molinho, E é. como que é a de lá? Puta, mano, eu já comi pizza na Itália e na Europa em geral, que, tipo, tem até pimentão, tá ligado? Uhum. Uns pedaços de pimentão cortado, cogumelo. Pizza Hut da gringa é com pimentão também. É. Eu sou vegetariano, tá ligado? Então, tipo, tem umas coisas que você come ali que, beleza, dá pra comer, mas eu não consigo, sei lá, tem que ser muito tradicional. Eu não sou apto pra isso, mas a falar disso daí, mas é muita tradição você comer um bagulho tão seco, cheio de coisa, assim, mano. Uhum. As daqui você pega, tem pizzaria aqui que é 1000 vezes melhor, tá ligado? Todo mundo fala não sei o que, pizza italiana. Mas uma grande parte fala que realmente não é tudo isso, né, mano? Não, Eu as vi uns vídeos do daqui pessoal lá também falando que não. é que Prefiro a nem pizza do meu bairro. os caras falam que nem hot dog, né? É. Tem hot dog americano, mas você já viram de Osasco, né? Sim. Aquela Que bomba atômica ali. é tipo essa pegada aí, mano. E aí, a comida, eu não ligo muito de. Se tiver pra comer, eu como aí, tá ligado? Faz tempo que você é vegetariano? Tem 15, 16 anos. Eu vou tentar Caralho. fazer um processo aí de voltar aos poucos comer carne, assim, tá ligado? Porque eu não. Não que eu quero deixar. Eu não sei explicar direito. Eu preciso ter proteína, tá ligado? Mas você tá sentindo. Agora tá ficando mais velho, tá sentindo falta de Pô, alguma. fiz uns exames aí, eu tô com colesterol alto, pré-diabético, uma pega de Caramba. coisa. Caralho. E aí eu comecei a fazer academia também, né? Pra dar uma melhorada na saúde. Ó, precisar lá. Ó, Aí, Vou ó, usar o creatina, cupom, eu vou usar o pré-treino. cupom. Aí eu falei, pô, vou cuidar da saúde e tal. Só que, tipo, eu estudando lá, tudo bem, mano. Eu tenho a causa animal, abracei isso durante muitos anos, ainda abraço. Só que eu acho que nesse sistema que a gente tá aí, de produção mesmo, você não vai ter como erradicar essa parada, tá ligado? Tipo, e outra é mais por causa de saúde mesmo, de proteína. Então, assim, Sim. eu sou vegetariano, eu até gostaria de ser vegano. Quando a gente faz essas turnê, tem mais opção de comer vegano e acho que o gosto é bom, assim, pra caralho. Aqui eu como uns queijo vegano, parece gosto de jornal, tá ligado? Sim. Mas eu tô tentando assim, é um pensamento, não que isso vá acontecer. Mas eu comecei a pensar, pô, mas se eu voltar a comer isso aí, é melhor do que eu comer 2 quilos de grão de bico aí pra pegar aquela taxa de proteína que você precisa, né, mano? Sim. Não sei, ou se alguém me explicar, porque eu realmente não sei, tá ligado? Eu perguntei mais porque, assim, pô, se fazendo turnê, por exemplo, na Europa e tal.
Acho que na Europa tem bastante Tem bastante opção, mano. opção, né? Bastante opção. Então você não tem tanta dificuldade, assim, referente à comida, né? Não. A maioria lá é vegetariana, aliás, né? Uhum. A vegetariana vegana. Então, tipo, pra mim tá super suave, assim. Você compra até mortadela vegana e o gosto... Você lembra do gosto? É igual, tá ligado? Só que aqui não tem. Quando tem, é uma opção muito cara. Eu não vou pagar R$ 30 duas fatias de mortadela, tá ligado? Só vou falar que é vegano, mano. É foda, né? Tá, não é acessível pro povão, mano. Então, tipo, não dá. O Alemas, né, ele falou que lá quando ele foi pra Inglaterra, ele falou assim, lá é mais fácil ser vegetariano, vegano. Porque lá tem opções, né? Aqui no Brasil é difícil, porque você não tem aquela... Não é E todo lugar que tem, e quando tem é caro. quando tem é caro. E é que nem eu falei, eu não conheço muito a fundo eu sei, eu vejo, eu conheço pelo que eu vejo. Uhum. Então, tipo assim, eu quis ser, eu não quis ser vegetariano, tipo, eu tive problema com refluxo. E na época, comendo carne, assim, né? Então eu falei, vou ficar um tempo sem comer carne. Depois eu percebi que não era carne o problema. Só que eu já tinha desencanado de comer carne. Porque até com pão eu engasgava, assim. Caraca. E aí depois eu comecei a abraçar a causa, lógico, tipo, que é importante pra caralho. Só que agora, tipo, minha alimentação ela foi tão desregrada, o excesso de carboidrato, que eu falo, o que eu tô vendo na minha frente é tipo o que eu consigo alcançar, tá ligado? Uhum. Eu não tenho base pra estudar, pô, tem isso pra comer, isso aqui. Eu falo, mano, aí eu penso, tipo, eu sou vegetariano e não como tanto ovo. Não gosto tanto, tá ligado? Eu falo, pô, vou tentar voltar a comer mais por causa da proteína e tal. E aí pensei, pô, se eu voltar a comer carne, né, cara? Porque às vezes a gente faz até churrasco na minha casa. Fala aí, eu que faço churrasco. E não come. Eu não como. Ótimo isso aí, né, velho? Boa! É pão com vinagrete, É, cara. não, porque assim, tem o vegetariano e o vegano, né? O Sim, vegano é o que mais se fode, né? é. O Aqui vegano não é. come nada, 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 E nada que de origem às vezes animal. até é feito na própria, sei lá, chapa ou lugar que você faz coisa de carne. Tem pessoas que não comem, tá ligado? Uhum. E assim, por eu tocar em lugar assim e trabalhar também, porque às vezes, tipo, trabalhar você tem. Não dá tempo pra você comer. Aí, ou você come meio-dia, também à noite você tá trampando. Tem um camarim lá com uma baguete, tipo, de metro, assim, né? E ali tem um presunto no meio. Eu falo, mano, eu abro ali, tiro o presunto e como, tá ligado? É. Tem gente que nem isso faz, tá ligado? Mas é opção de cada um, né, mano? Sim. E agora a turnê de vocês é em julho, você falou? É em julho. É do quarto disco. Já E saiu já o aí. disco, né? Já saiu. Tá nas plataformas, a gente tem vinil aqui, que saiu na gravadora da Alemanha. E a gente tinha em CD, que teve uma gravadora dos Estados Unidos que lançou, só que a gente acabou vendendo na turnê que a gente fez passada, né? Então eu trouxe um disco aqui, eu dei pra minha namorada e eu não tenho o disco. Tenho vinil, não tenho em CD, né? É muito caro lançar prensa vinil, mano, hoje em dia? É um carro popular, velho. Pra Sério? fazer 300 cópias. Caraca. É. Caraca, velho. Aí aqui eu não sei. A última vez que eu tentei ver isso aí foi no meio da pandemia, mas aí tava uns prazos absurdos, porque demora mesmo pra fazer o vinil, né? Tipo, acho que é uns 6 meses. Na época Mas tava é feito dando. aqui ou você faz lá fora e... Os nossos é feito lá fora, tipo, com a gravadora da Alemanha. Mas tem fábrica aqui, tem uma fábrica no Rio e em São Paulo, que eles fazem prensagem aqui. Mas o custo acaba sendo um carro popular, mano. A gente faz com a gravadora de lá porque a gravadora banca. Então, pra legal. gente, tipo, a gente fica com uma cota dos discos, né? E traz pra cá pra vender. E quando a gente faz turnê, a gente pega a cota da gravadora e a gente vende, eles ficam com uma parte do dinheiro e a gente fica com outra. Entendi. Quando você começou a tocar no Status, como que foi tocar as duas bandas? Os caras ficaram meio bolado Não, ou não? Como... pior que não, mano. Não, Super foi tranquilo? apoiaram. A gente até fez, acho que um único show Não rolou um junto aí. ciúminho, não? Não. Vai tocar com os caras agora. É que sempre Pior que tem, não. né? E assim, a gente começou o Status em 2012, mas o primeiro show foi em 2013. E aí o Cactus, ele durou até 2016, não, 2016. Por que acabou? Se Ah, você quiser falar, não sei se não, é pode também. tipo, natural, assim, tipo, cada um tá com um trampo, cada um tá com uma vida e vai separando, tá ligado? E eu tava muito na pegada dos planos do Status também, né? Então, tipo, um tem trampo, não dá tempo de ensaiar,
E aí foi meio que baixando a adrenalina de todo mundo, tá ligado? Aí, mas assim, a gente é amigo até hoje. Gosto pra cara dos caras, porque independente de ter banda, a amizade nossa começou na infância, né? Todo Então, mundo na moca, tipo, todo mundo amigo, né? todo mundo no mesmo bairro, era vizinho, tá ligado? Então a gente se vê, sai pra tomar breja. É lógico que assim, a gente tentou fazer umas músicas para um terceiro disco. E a gente lembra dessas músicas, a gente gravou umas bases e tal. Eu ainda tenho vontade de gravar, mas acho que não, vai demorar um longo tempo ainda, tá ligado? Isso que eu ia te perguntar agora, será que vocês não chegam a ensaiar uma volta, assim? Não, Ah, não já. uma volta com a banda e, sei lá, Aham. mas tipo, sei lá, fazer uma... Igual as bandas estão fazendo agora, o For Fun vai fazer uma Sim. turnê, o NX Zero voltou, tipo, sei lá, fazer 6, 10 shows Ah, e dar não. aquela Primeiro que a banda não é nem desse pausa. tamanho, né? Essas bandas são muito mais famosas, né? O Cactus foi famoso na Moca aqui, né? Não, mas assim, você tem uma estrutura pela FUS, por Sim. você trabalhar como produtor de shows e tal, que talvez seja mais fácil você conseguir. Não, mas se um dia acontecer isso aí, acho que é no máximo um show, assim, só pra relembrar com a Show galera. dos amigos. Toca com Green Ass, com Worms, Racha Nossa. Cuca, né? Mas fazer um show entre. Mais desculpa pra beber, né, velho? É Moca Fest. Fazer É, o Moca mas cada um tomou um lado da vida, assim, de trampo. Eu entendo perfeitamente. Eu que insisto nesse bagulho ainda, né? Então, tipo, eu trabalho com música no geral, tipo, produzo marco show de umas bandas, de alguns artistas e trampo com a minha banda, que é o Stetson, né? Então, Uhum. tipo, acho que depois desse trampo, como é muita coisa, mano, eu não consigo nem pensar em outra. Assim, se fosse uma volta, não seria volta pra turnê, seria volta pra um show só de amigo mesmo, mas aí Entendi. nas condições atuais aí tá bem distante ainda, porque cada um tá com um trampo, tá com uma vida. Eu também tô com meus trampos também, e por enquanto o tempo que dá, a gente sai pra tomar cerveja, tá ligado? Porque a gente vai ficando mais velho, né, mano? E vai às responsas, começa a morar sozinho, aí É, uns começam a ter filho, casa, tamo nessa situação aí, velho. então, e é foda, né, mano? E a gente vive num país, infelizmente, que hoje pra você tocar, é muito difícil você viver da música, né? Sim. Você viver de música, não é que nem lá fora, né? Que você falou É, lá, os caras tocam de segunda, terça, quarta, quinta tem show. Aqui não, aqui é quinta, sexta, uma você quarta sobrevive ali. da música, né? E é foda, cara. Isso que matam muitas bandas, né? Sim, Mataram muitas também na nossa época, né? sim, Que eram bandas muito boas que hoje não estão mais aí, sim. né? Com a gente e tal, Pior que né? é, né? Você lembra de umas bandas e fala, puta, essa banda era foda, e os Você caras fala, por pararam de que que tocar, acabou, né, mano? Não velho? sei o quê. É tanto que o Nick veio aqui, foi até uma pergunta que eu fiz pra ele, né? Eu falei, mano, eu acho que quantos anos tem o Fist? Ele falou Vai fazer 30. 30 anos. Eu falei, mano, o que te motiva até hoje, tá ligado? Porque várias formações, ele já tocou baixo, parou de tocar baixo, voltou a tocar. Enfim, 30 anos e ele não Sim. desistiu, tá ligado? Ele tá até hoje aí. Foi o que eu perguntei pra ele, mano. E ele falou pra gente, foi, meu, eu tenho muito respeito pelo Nick lá de 14, 15, 16 Sim. anos, quando eu queria ter uma banda, queria tocar, e ele falou que é isso que, tipo, motiva ele passar todos os perrengues que ele passou e talvez até passa hoje em dia, né? Uhum. Porque ainda, né, tem muito produtor, né, que Sim. deixa a galera na mão aí, questão de grana, questão de estrutura de show. Sim. E é isso, cara. E pra você provavelmente deve ser a mesma coisa também, né? É uma boa sacada dele isso daí, porque eu não Sim, tinha parado pra pensar. Mas sim, assim, cara. eu falo que eu sobrevivo da música, como o André também, que toca comigo, É ele miliano também, ele né? tem estúdio, tá ligado? Então, Sim. tipo, ele é um estúdio que tem pocket show, tem um bar ali, tem ensaio. É porque quando você não vive exatamente da música, você começa a fazer uns laços, mas que envolve a música. Tipo, Sim, no caso, ele tem um estúdio, é, você tem a tem a questão de produtora, produção, sim. e porque viver só dela, só tocando, só É palco, é muito impossível. difícil. A não ser que, pô, você, né, tem bandas que conseguem hoje, talvez o Sim, Dead Fish, enfim. Mas é difícil, não é um bagulho muito fácil, né? é. Aí, mas é essa parada, tipo, acho que pra mim é quando eu também, de certa forma, eu lembro como eu comecei, mas, tipo, às vezes eu pego pensando que eu ainda tenho certo tipo de sonho que era igual daquela época, tá ligado? Uhum. Tipo, eu tenho um objetivo de fazer tal coisa. Então, eu tinha um sonho de tocar no Cerveja Azul numa sexta-feira. E aí Sim. demorou, mas aconteceu. Eu tive um sonho de tocar no hangar. Aí quando você for ver, passou um tempo, você tava na Bélgica, Tá ligado? em Paris. Tipo,
cansei de ver show do Nitro Mais, hoje eu toco com os caras, que é o André e o Lalo. E estamos trilhando uma carreira com Stats. E aí tipo assim, essas não digo mini assim, mas essas metas, tipo, vamos fazer um CD, vamos conseguir uma gravadora, vamos fazer uma turnê, vamos fazer show aqui. Acho que esses objetivos aí que vai motivando, tá ligado? Porque se for parar pra pensar na estrutura, no cara que pode dar calote, aí eu desisto mesmo, tá ligado? Tipo, porque acontece. E outra, você tem momentos ali que você fala, vou parar com essa porra aqui, porque não tá dando certo, mano. Só Tipo, veneno. Porra. É. E não é nem no lance de você querer ser famoso com milhões de seguidores. É tipo, pô, minimamente você sair satisfeito, sabe? Tipo, pô, ganhei, tocamos ali, vendeu merch, ganhou bem, tipo, não que seja só dinheiro, mano, mas você tá tantos anos aí, se você não conseguir se estruturar nisso daí, que a gente sabe que não dá, mas o dinheiro que entra reinveste na banda. Mas, pô, o show foi legal, teve uma repercussão de público, as contas se pagaram aqui, tipo, de transporte e tal, os caras se divertiram da banda. Então tá, olha, e nem sempre dá, tá ligado? Às vezes tem que fazer uns perrengues ali porque precisa ser feito. E legal que o Status of Fire, mano, vocês estão criando meio que tipo um legado, né? Porque, puta, vocês lançaram 4 discos, né? E, tipo, puta, umas paradas muito bem gravadas, as músicas muito foda, assim, é bem diferente de que, tipo, muita banda lança. E é um legado, cara, é tipo, isso que é legal, né? De você pensar, puta, como que era no começo, como é que tá Uhum. agora, né? Até onde eu cheguei. Tanto com o Cactus, né? Você olhasse assim, pô, eu tava aqui com o Cactus, aí cheguei até aqui, aí daqui, com o Status, eu tô até aqui. Quando você olha pra trás, você, tipo, você fala, caralho, tipo, dá aquele orgulho. Ah, pessoalmente, sim. Você fala, Uhum. porra, eu era um moleque que ia no show de Cerveja Azul, saindo cadeirada em treta, e conheci uma par de gente tipo vocês, que a gente é amigo até hoje, tá Uhum. ligado? E montei uma banda com que é o Cax, tocamos vários anos aí, depois desse meio tempo pintou Stats, que era de pessoas que eu já tinha visto show, e agora a gente tá criando uma carreira, né? Acho que, Uhum. eu não sei, talvez pra mim legado não... Eu acho legado uma palavra forte, tipo, Uhum. deixou assim, a gente tá criando um trabalho que a gente acredita nele, e quem gostar tá aí, tá ligado? Puta, ótimo, quem não gostou também faz parte. E a gente tá tentando fazer um negócio diferente do que a gente fez nas outras bandas. Que é tipo, ó, pô, a gente sabe onde a gente errou, tentar não errar. A gente sabe o que tem que ser feito, até onde que dá pra fazer, até onde que não dá. E é Sim. um negócio meio que pés no chão, mas sempre almejando um passo a mais, tá ligado? Porque também não adianta você ficar ou na mesma ou estagnado, assim, Uhum. tipo, redundante isso daí, mas ficar parado, tá ligado? Esperando as coisas acontecerem. Não, a gente planeja, tá ligado? Planeja turnê, planeja lançar disco, planeja como vai levantar verba também pra isso daí, porque é importante as contas, os negócios se pagarem aí. Sim. E contato, cara. Tipo, acho que você tendo essa rede aí, você consegue fazer alguma coisa, né? Então a gente conseguiu muita coisa nesses anos aí de a banda vai fazer 11 anos, mas a gente pô, 11 anos são 4 discos e 6 turnê na Europa. Então, tipo, eu não acho que é pouca coisa, não, tá ligado? Foi bastante coisa, então foi muito corre aí. Sim, pra E aí a gente caralho. deixou de estar com família, com amigo, num rolê aí, pra tá trampando com a banda, tá ligado? Só que aí tem muito cara que apoia. Se não fosse a galera que vai no show, a gente tem o apoio do Ratos aqui, da Skate Store de Santo André, que é cara que acredita na banda, tá ligado? Aí você vê pessoas acreditando mais do que você. Uhum. Você fala, pô, isso é Aham. foda, mano. Isso é foda. Só que aí, às vezes você não para pra pensar que você tá tão no corre das coisas, você não. Você não vive o momento, né? É, Você só vai fazendo o que tem que fazer ali. e isso acontece comigo quando eu toco e produzo, às vezes. Tipo, às vezes você tá tocando e produzindo o mesmo show que você vai tocar, eu não sinto aquela vibe de, nossa, eu vou curtir o show. Não dá, cara. Uhum. Você fica preocupado com um monte de coisa, de horário, se vai dar certo, vai fechar a casa no horário certo, tal, se vai vir gente, você fala, porra. E aí, mas é isso aí, a gente Duas faz. adrenalinas, né? É, De tocar e, é, e de fazer mas o a evento gente faz porque a virar. gente gosta. Aí quem teve banda e parou, eu vejo todo mundo envolvido indiretamente no show, assim. Sim. Tipo, indo pra show, ouvindo música. É foda, velho. Sim. Ô, Alex, deixa eu te perguntar, mano. Bateras que for sua influência, mano, que você leva como. É pergunta difícil, hein? Não, não é Não, tão lá das difícil, não. antigas lá, quem que você era o baterista do NoFX mesmo? Que Não, você eu sempre curtia? gostei do Mark Harmonica.
Sério? Porque eu achava animal aquele chimbalzinho Entendi. rápido, mano. Tento ainda copiar o cara até hoje nisso daí. Ah, tem que ter a munheca boa ali, É. né? Cara, durante muito tempo ali eu gostei muito do Dave Grohl, mas peguei muita coisa dele, assim, aleatoriamente, não porque eu ficava só Ouvindo. fissurado nele tocando batera, mas foi o Mark Ramone, teve a época do Dave Grohl, teve o batera do Pennywise, teve o do NoFX, e aí agora, desde que a gente montou o Status, assim, eu ouvia o The Police, que é o Stuart Copeland, só que eu não ouvia prestando atenção na batera, tá Uhum. ligado? E aí os caras falaram, mano, ouve aí, eu falei, puta, é foda, mano. E é tipo um negócio umas coisas que eu gosto de fazer, assim, tento fazer, né? Mas é de um estilo que eu acho muito foda, assim. E batera. Hoje em dia, assim, sei lá, tem um... Chama sua atenção. Você fala, caralho. Ah, cara, não tem como falar do ex-Sepultura, né? O Eloy. Né, Eloy? É um Mano, aquele cara é monstro, né, monstro, velho? né, velho? Ele vai entrar no Slipknot, você pá, sei lá, estão falando aí, Estão né? falando, né? Ah, mano, eu acho que já tá. Ah, É, já, acho- né? Rolou aquele lance lá da fotinha deles ensaiando, com a baqueta dele quebrada, né? A baqueta que ele costuma utilizar. Porque o Slipknot, ele nunca anuncia, né? É. Ele nunca fala, ó, Temos esse um fulano batera e tal. novo. Sempre rola aquele lance do mistério, né? Aí o que eu vi é que a galera tava fazendo abaixo-assinado pra ele usar a máscara do Fofão. Hoje alguma parada de folclore brasileiro, Sim. assim, o Curupira, uma parada assim, tá ligado? Vai ser massa, né? Mas sei lá. Cara, É. eu escutei aquele disco dele lá, Putz, um antes que eles lançaram o Quadra, do Sepultura. Aham. Mano, é que você fala, caralho, mano, os caras, tipo, chegaram num nível ali de musicalidade, que você fala, mano, isso, tipo, é metal, mas ao mesmo tempo não é. E, mano, é uma doideira aquele disco, cara. É, cara, ele toca muito, Ele cara. toca demais. Mano, ele faz total diferença, assim. Eu Batera acho. brasileira, eu acho ele muito foda. É o Barone, né, do Paralamas também, Sim, o que é Barone. foda. Foda pra Barone é caralho. foda, né, mano? Cara, e tem uns caras que eu toco aí, mano, tipo, de parceiro, assim. Eu gosto o Funga tocando do Fist. Moleque é animal, cara. Falo moleque com todo respeito, porque da minha faixa etária ali, mas ela toca muito, mano. Tem o antigo batera do Lamar, que era o Quejolas, que o jeito que ele toca eu acho animal. Pô, trampei muito com o Inocentes, né? O Nonô, acho que toca bem pra caralho. O, o Cad, que é o batera do Bambix, toca muito, assim. São tudo punk rock, cara. É tipo, você vai tendo convivência, vai pegando o estilo dos caras ali também, É assim. engraçado que, tipo, todo mundo fala, punk rock hardcore é a mesma coisa, assim, mas você vê, mano, cada bateria ele tem um jeito de Sim. tocar aquilo, né? O Daniel do Garage Fuzz Sim. toca muito, tá ligado? Então tem o Daniel Marcão que Dead tá Fish no CPM. CPM agora, É. né? Pode crer. Marcão Dead Fish é animal também. Então tem batera Sim. foda pra caralho, assim, mano. E aí você vai, quando você toca com esses caras, você vai convivendo, você vai pegando uma coisa ou outra ali, voluntário ou involuntário, Cara, mano. E fazendo do seu jeito, né? É. E dando a sua cara ali, né? É. pra- Agora chegamos no momento onde o convidado se arrepende de ter vindo. Onde fazemos aquela perguntinha que. Vamos ver se você vai se arrepender. Alex, se você pudesse salvar 3 discos, mano. Se fosse pra uma ilha deserta ou o mundo estivesse acabando, apocalipse, se você pudesse salvar 3 discos assim. Você Qual ouviu o resto da do vida. resto da até vida? o Só esses dia... 3 discos. Qual disco você salvaria? Que banda, o disco. 3 discos E o e um porquê? Discman. Discman é aquele amarelinho, né? Puta, é difícil porque assim, eu sei as bandas, mas qual disco é foda, mano. Mas, por exemplo, o Ramones, acho que eu salvaria o Rocket to Rússia. Também gosto muito desse. Esse é o terceiro que já salva um Ramones, hein? É? É, mas o Locolive tá ganhando ainda. É, Terceiro já? Não, eu digo o terceiro é o convidado que fala do Ramones, Fala do que salva um Ramones. disco do Ramones. É. Mas o que tá ganhando é o Locolive ainda. Cara, salvaria o Full Circle do Pennywise, que eu acho O animal. Circle é o segundo ou o primeiro? Acho que é o terceiro. Acho que é o terceiro, que é 97, 96, não sei. É o que tem Brohin? É, Ah, que é pode crer. preto. Sim, Ele foi antes do Abotime? Foi. Sim, com certeza. Não, o About Time foi antes, né? Foi antes. Foi antes. Foi.
Ixi, né? É, Não o lembro amarelinho, o mais. azul e esse aí. Eu vejo pelas capas, pelas cores. Né? E, puta, um terceiro, mano, tentar fazer fora do punk. É o que você quiser, é o que Pode você, ter também, sei lá. você decide. Ah, um The Police, mano. Mas acho que talvez qualquer um, velho. Qualquer um de polícia. É, que é foda, mano. O que você tá escutando hoje em dia, ô, Alex? Tem alguma coisa que você tá ouvindo pra caralho, assim? Puta, hoje Fora da eu... curva, assim, vai. Mano, Alguém que te olha assim e fala assim, o Alex escutou isso? ah, tem, velho. Porque a gente vai, que nem você tá, desde que você entrou pro status, você falou que você mudou, você evoluiu musicalmente e Sim. tal, e às vezes a gente começa a escutar outras coisas também que às vezes a gente não escutava, às vezes, Sim. Tinha um falar certo por mim, preconceito, às né? vezes, mano, era aquela coisa É, que você fica só hardcore, olhando punk ali. rock, e menos pra mim, aí já caí pro reggae, caí pro Sim. rap, já fui entendendo eu como baixista, né, já comecei a trazer toda essa bagagem também Sim. e adequar ao meu estilo, tá ligado? quando a gente Tanto é- que hoje eu toco com o dedo já, não toco mais com palheta. Caralho. Dependendo do som, ainda uso Aham. palheta, mas eu hoje. Não, pra é gravar ele é o dedo, saco. tá Eu falei, ligado? mano, usa a paleta nessa música. Dele, não, mas eu vou usar o dedo. Eu falei, paleta. Tipo, Caralho. sim, tipo, até hardcore mesmo, punk rock é. Tipo, Aquele baixão dedo. 5 cordas? Não, ou uso de 4 cordas 4 ainda. cordas. Mas, Caralho. tipo, enfim. Até esqueci. Perguntei. O que você tá ouvindo hoje, tipo, hoje em Mano, dia? Ou pode ser coisa também da nossa, né, que seja rock. cara, hardcore assim, também. eu ainda gosto de ouvir, quer dizer, eu não gostava tanto no começo de ouvir aquelas bandas punk de 77, 80, que é a qualidade mó podre de gravação, assim, mas Aham. hoje em dia eu adoro. Então, tipo, eu ponho no Spotify umas bandas aí, tipo, Zero Boys, tem os The Dicks tocam uns covers das antigas, assim, também, que eu curto pra caralho. Tipo, quanto mais, a gravação mais crua e podre, assim, eu acho do caralho. Tem uma chamada The Tides, que é animal também. Aham. Cara, muita coisa do Spotify que vai deixando aleatório, assim, de plataforma digital mesmo. Vou ouvindo pra conhecer, porque eu negócio de ouvir coisa nova. Tá legal isso. E, mano, mais estranho mesmo, que acho que ninguém acredita, eu tô ouvindo muito. Mas você tem uma razão. O Lionel Richie, cara. Eu tô indo. Tem o bar do meu brother lá, que é o Hélio, que é o bar e restaurante Pingo de Prata, aqui na Rua da Moca com a Marina Crespi. Então eu vou lá tomar uma breja e ele sempre tá. Pô, ele pirou no Michael Jackson, né? Então, tipo, a gente cansou de ver uns 20 shows do Michael Jackson que ele põe na TV. Agora ele mudou um pouco. Aí, pô, tá no Lionel Richie todo dia, assim, mano. E aí a gente fica ouvindo um monte de música do cara. Fala, pô, isso é bom, hein, mano? Tomando uma breja lá, assim, comendo amendoim, cara. Fala, pô, isso aqui é animal, mano. Então, tipo, a coisa mais diferente que tô ouvindo, que não é... Que é antigo, é ele, cara. Pô, legal. Ô, Alex, você gosta muito de Pennywise, eu queria perguntar pra você. Aquele disco que eles trocaram de vocalistas, o que você achou? Que é com o Zoli, que era do Ignite. Isso, o que você achou desse disco? Achei bom pra caralho, cara. E eu também achei, mano, deixa eu te falar que eu, assim, gostei pra caralho desse disco, Só, mano. todo mundo... Eu não tenho uma opinião que nem o pessoal fala assim, que, pô, é bom, mas não é Pennywise. Não, Porque ao mesmo tempo que... Isso, assim, algumas pessoas já me falaram isso daí. Ao mesmo tempo que você vê, você sente que é Pennywise no instrumental ali, a voz é diferente, lógico. Mas você ainda sente que é Pennywise e ao mesmo tempo você sente, a voz é diferente, não é igual do Jim. porque Mas eu eu gostei gosto. muito. Se eu te falar assim, mano, os caras vão brigar comigo, mas eu falo assim, poxa, eu acho que todos do trabalho do Pennywise, assim, que eu mais gostei, que eu achei muito foda, foi esse. Eu falei, caralho, estranho, porque mudou de vocalista, né? E Aham. eu falei, caralho, mano, eu acho esse disco, tipo, mano, foda. Eu acho foda também, e o próprio Ignite. Uhum. Agora ele não tá tocando mais no Ignite, né? Ele saiu. Ele agora é um outro vocalista. A gente tocou com o Stats o ano passado. Foi Ignite no Funeral. E a volta do Jim foi um show aqui no Brasil, né? Foi aqui no Brasil. É, Esse show não tava que eu tava trampando, cara. pode crer. Mas foi mega lotado, né? Eu vi o Pennywise e naquele. Vocês devem ter ido, que era da 89. Foi Pennywise, Bad Religion e... Dead Fish. Dead Fish. E teve uma Esse banda eu fui, mas de. Você foi, né? Esse É a banda eu de tava. Jundiaí. De Jundiaí, né? O cara, ele era... Cadeirante, né? Eu lembro que também foi um levando a demo do Cactus pra tocar. Mas você vê, você sonha muito longe, tá ligado? Porque ali, com aquela demo ali, a gente não tocava nem no cervejazinho, velho. E aí a gente tava na época ali, não, pô, já pensou se é nós que abre pro Pennywise e tal, mas não, você ouvia ali, não sei se teve algum esquema ou não, acho que não, mas
aquela demo ali, ouvindo, lembrando dela agora, eu falei, mano, não ia abrir pro Pennywise nunca, velho. Tá ligado? Ah, mas isso que vai dar as caras mesmo, né? Mas aí, tipo, é aquele lance, você fala, pô, eu faço uns bagulho que hoje em dia eu não faria, mano. Aham. Mas é pelo sonho da parada mesmo, mas esse show foi muito louco. Esse show foi foda. Faltou o terceiro disco, hein? Ah, puta, qualquer um do The Não Police foi, ele aí. falou do Polícia. Ah, o Polícia, verdade. É. Eu tô viajando. Qualquer um tá ótimo, mano. A Polícia também é uma banda que eu tinha muito preconceito, assim. Aí depois eu comecei a ouvir e falei, cara, é legal pra caralho, mano. Eu achava legal ouvindo a música por si só completa, assim, mas depois quando eu comecei a prestar mais atenção na bateria, Aí você porque começou a principalmente se o identificar Lalo mais. falou, ó, presta atenção, mano. Você já faz umas coisas que ele faz ali, só que dá pra você melhorar ali. E eu ouvindo, assim, eu falei, caralho, pode crer, mano. E é muito bonito, assim, tipo, era harmônico, até o cara nas condução, no chimbal ali. É do caralho, Você falou, cara. nossa, eu não tinha reparado nisso antes. né? Vou copiar. Alex, mano, brigadão por você ter Porra. você ter chegado aí, ter participado com a gente. Eu até falei com você antes, né, que tipo, quando a gente começou a montar aqui, a gente começou a pensar em convidado, assim, tipo, você foi um dos primeiros, assim, que a gente pensou de montar a lista, assim, quem que a gente vai chamar? Falou, não, chama o Alex. Pô, da hora, mano. E, pô, a gente ficou feliz pra caralho de ser... Porque você é da nossa época, mano, Sim. Cerveja Azul... Pô, eu lembro de um show que você organizou com o Rachacuca, foi com o Muqueca no Cerveja. Isso é uma porradaria. Não tinha que ser uma porradaria. Eu sei que os caras brigou porque eu fui tocar com a Chacuca, né? E os caras tava bebaço, porque o São Paulo tinha sido campeão. E os caras ficaram bebaço e tocaram tudo errado e com uma vergonha. Eu falei, porra, os caras tocando com muqueca, uma vergonha, mano. Não, eu lembro de um que saiu tipo, sei lá, saiu até um extintor de gás, de extintor gás, de incêndio na cabeça de alguém, assim. Falei, cara, aquelas épocas áureas, né, Aí cara? até te encontrei depois, eu falei, ô Alex, desculpa, mano. A gente foi tocar, os caras ficou bêbado lá, o São Paulo tinha sido campeão, e os caras chegou lá querendo tocar com fone de ouvido, ouvindo o jogo. Que pariu. Os caras estavam no churrasco, ele ficou bebendo, foi direto pro show, daquele jeito. Mas, meu, é isso. Mais alguma perguntinha aí? Não, cara, também Queira? agradeço ter vindo, ter Porra. aceitado aí. Porra, fazia muito tempo que eu não te via também. Sim, mano. E, porra, a gente já tocou, dividiu vários palcos aí. Pô, do caralho. E A nas época antigas, boa, né? mas essa época também Não. tá boa também. Não, agora, sim, né, velho? sim. Pô, Quem sabe a gente divide uns palcos aí também. com certeza. Tô sem obrigado. banda, mas eu toco com músico contratado e, né, em Ah, alguns projetos, mas tá na a música, gente velho. é o importante, né, cara? Sim. Sobreviver, né? Tentar sobreviver É, do que a lógico. gente gosta também. Que eu também tenho muito respeito pelo Rafa ali de 12 anos, 13 Sim. anos. E da minha geração, são poucos que sobreviveram. Não que sobreviveram, cara, como morreu uma galera, né? É. Mas assim, que muitos existiram daquela época. A gente Sim. tocava lá com 15, 16 anos. Muita gente hoje em dia não toca mais, parou, enfim. Mas é isso, cara. Valeu mesmo ter colado aí. Eu adorei o papo, espero que você tenha curtido Gostei pra também, tenha se caralho. sentido bem aí com a Sentiu gente. bem, gostou da vibe? Porra, animal, mano. Obrigado pelo espaço aí. Espero que o podcast cresça cada vez mais aí. Amém. Obrigado, mano. Valeu todo mundo e... se Pode precisar de voltar alguma... outras vezes também, viu? Pô, voltar pra Mano, tomar cerveja aí, mano. Aqui está em casa, velho. Pode colar quando Que nem quiser. eu falei, eu achei que era perto de onde eu moro, mas não tão perto, mano. Dá pra pular o muro, né? É um absurdo não ter vindo aqui antes também, um mano. Não, trupico, não, você cai aqui dentro, né? não pra entrevista, mas pra, pra trocar ideia com vocês, Sim, lógico, sim, mano. sim, a gente tá aí, Pô, grava toda semana, toda Precisando de quinta. alguma coisa aí, tem as bandas que eu trabalho aí, se Porra, quiser se chamar eles- alguém, Demorou. Fazer umas pontes pra gente. demorou, velho. Demorou. Tamo junto aí. Alex, quer deixar o seu contato, o WhatsApp, o Instagram, assim, pessoal pra te encontrar, quiser falar com você, quiser Mano, tenho... tirar alguma dúvida sobre eventos, essas paradas. Você Tem a faz eventos de outras bandas também? É, tipo assim, o artista te procura e você faz também ou não? Você Eu tem fazia. já o... Agora tem as bandas fixas que eu trabalho, que é o Garotos Podres, o Cólera, o Flicts, Agrotóxico, Excluídos e Stats on Fire, né? Sim. E toco também com Stats. Os clientes é o do... Já estamos Sim, no pedágio do... Eles mesmo, Mas uma banda X, assim, a gente precisa de um produtor de show. Você consegue? Você dá esse trampo ou não? dependendo da proposta do cara, tipo, tem uma ideia de fazer show e a gente precisa de ajuda. Beleza. Ah, eu quero tocar no Rock in Rio. Não dá, tá ligado? Eu também. Eu vou responder. Vou responder, eu também, velho. Vamos tentar junto? Mas, tudo caso a caso. mas pode procurar, né? Sim, tá. Eu tenho o Instagram lá, @FusaBooking, né? Que agora, como não tem mais a gravadora, eu só faço a produção mesmo. Então coloquei Sim. com FusaBooking. E o Stats, quem puder, siga a banda aí, que a gente tá nativa, lançou o disco novo. E tamo no corre aí, cara. Aí, ó, vou fazer uma promoção aqui. Quem
curtir aí, comentar aí, compartilhar aí, ó. A gente vai estar sorteando aqui, ó. Porra, demorou. O CD do Status of Fire e do Cactus aí. Bora Fechou. fazer essa? Tá aqui, ó. Mostra aqui o Dão. Joga Aí. aí na tela. Essa capa aqui é foda, hein, mano. Esse Quem é o que fez penúltimo. essa capa? Esse a gente achou. O cara tirou a foto, né? Que essa foto é real. Hã? E aí ele liberou a foto, que é do terceiro disco nosso, Living Darkness. Ele liberou a foto pedindo pra gente não contar de onde foi tirada, porque o cara corre risco de prisão e Caralho. morte, né? Caraca. E ele Então, não pôde a- nem assinar a foto também. Não. Aí, tanto que a parte de trás, a de dentro também, é tudo das fotos que ele tirou do lugar, assim, mano. E aí a gente olhou e eu tinha, assim, achei essa capa, sei lá, 1 ano antes de lançar o disco e salvei. E aí eu consegui achar o contato do cara. Vocês gravam aqui ou gravam lá na Alemanha? A gente gravou. Os 3 primeiros discos a gente gravou no Mr. Som, que era do Pompeu, do Corsos, do Eros, e hoje em dia ele chama Red Star Studio, né? Ali E- na. É um ensaio lá. Da Moema, em Moema. É. Ah, não. Red Star, eu digo ali da. Tem o de Pinheiros, né? É, eu já achei que era de Pinheiros. Tinha É, falado. agora tem em Moema que é só de gravação. Ah, Então antes, legal. antes se chamava Mr. Som. A gente gravou os 3 primeiros nele, que é o Fênix, o No Tomorrow e o Living Darkness. O 4º disco, a gente gravou a bateria no estúdio do André, que é o Rising Power, que é em Santo André. E o Nobru Bueno, que produziu, que ele tinha uma banda chamada Instinto. E é de Santo André. Ele tem o Nobru Bueno Studios. E ele gravou, fez toda a parte de produção também, né? Ficou do caralho o disco, cara. Ô, eu só queria comentar com você, mano, que a música do Fênix, acho que é a segunda. Mano, essa música pra mim, ela é muito foda, mano. Aqui tem um clipe. You Can Tell the Reason. Essa Porra, música da hora. é muito foda. Aquelas harmônicas que tem no meio da música, ela transmite um sentimento que eu não sei explicar, mano. Que eu acho muito foda. Os caras põem muita nota emotiva ali. Mano, eu fiquei, caralho, velho. É tipo, a música que eu. Mano, ela tá na minha playlist de Hardcore Nacional. Os caras são talentosos, né? Tem futuro, né? Porra, mano, Tem futuro. É foda que a letra, o clipe é foda, a música é foda. O clipe foi gravado em Santo André, cara. E no estúdio, no Rising Power, e as cenas do skatista lá foi lá perto da loja do Rato, que é a O Rato cara liga a Skate Shop. TV, lá tá o Universal lá. É muito foda. Aí parece o filho da puta do Bolsonaro lá. Bom, é isso aí. Mano, obrigado. Alguma Valeu, pergunta aí, velho. Kildão? Vocês têm alguma pergunta? Mano, só o prazer mesmo ter recebido você Obrigado, aqui, hein, velho. Kildo. E Agora é você claro, sabe onde hein, tá, mano. onde é o podcast, você pode vir sempre, Vou hein? tocar a campanha toda semana aí agora. Por favor, por favor. Tomar uma Da breja aqui. Demorou. Manda aquele recadinho lá pros nossos inscritos. É isso. Então, a gente encerrando mais um episódio aí do Dona Mara Cash. Segue a gente nas redes sociais. A gente tá lá no Instagram, Facebook, TikTok, no X também. Todos são @Dona Mara Cash. Se não puder ver o vídeo aí, você pode estar escutando a gente lá no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, tá? E, porra, de novo, né? Segue a gente aí no canal. Ajuda a gente a bater a meta aí de 1997 inscritos. Compartilha se você gostou do conteúdo. E, porra, até semana que vem aí a gente tá lançando mais um vídeo e tamo junto. Falou.